Eu chegava lá, por exemplo, e falava assim, mano, eu quero ferrar esse cara. Existe um feitiço pra ferrar esse cara? Tem feitiço, sim. Pode causar uma doença, uma enfermidade. Assim, pode causar... hoje está mais aperfeiçoado a coisa. Tem tecnologia associada a isso também, tá? Tem frequências, comprimentos de onda, que não dá para entrar em todo o mérito aqui, que pode manipular a sua mente, né? Pode deixar você com depressão, com medo, com ansiedade, com desespero, pode promover ódio, podem criar pensamentos, sentimentos. Faz isso? Isso que eu não estou entendendo. Como que faz isso? Isso é neurociência, é fato, é real, é real. Eu posso te destruir a sua mente? Não, você não. É um equipamento que faz isso. Isso foi ensinado gradualmente, claro, né, a essa seita. E eles são detentores dessa tecnologia. Evidentemente, essa seita existe desde a Idade Média. Essa tecnologia, evidentemente, essa seita existe desde a Idade Média. Peraí. Antes de continuar, quero só fazer um preâmbulo daquilo que você vai ouvir aqui. Pode ter certeza que o papo vai ser denso. Daniel Mastral fez uma verdadeira revelação nessa que parece ter sido sua última conversa sobre esse assunto. Muitos tinham aí como teoria da conspiração. A sua própria trajetória mostra desde quando entrou para esta seita. Seu momento final, tudo que ele falava tinha muito de verdade. E nessa sua participação no podcast com Maurício Meirelles, ele começa falando sobre um equipamento tecnológico que usa frequências, comprimentos de ondas que você pode manipular a mente das pessoas, né? O ARC, né? E pode deixar essa pessoa com depressão, com medo, com ansiedade, com desespero, provoca sentimentos diversos. E essa organização é detentora dessa tecnologia. E nessa conversa ele fala que perdeu seu filho e se jogou de um trem. Sua esposa, que posteriormente, 3 anos após, sofreu um infarto. Poderia dizer que foram coisas dos destinos, até certo ponto, normais. Acontecem todos os dias, claro, mas devido à sua trajetória, eu diria que pode ter tudo a ver com a sua saída dessa seita, já que isso fazia parte de um dos mandamentos. Sem contar que ele começou a revelar tudo o que acontece nessa organização. Ele conta que era muito jovem, tinha apenas 17 anos de idade, e buscava o oculto, né? Aquele jovem sonhador que queria conhecer as coisas, né? As coisas até perigosas. Gostava muito de ler sobre esse tema, até que mandou uma carta lá para a Chuchisata, em São Francisco, Califórnia, nos Estados Unidos, e que demorou muito para ele receber uma resposta, mas chegou. Certo dia ele estava na biblioteca, lá do Centro Cultural, em São Paulo. E a biblioteca estava toda vazia, só ele estava lendo ali um livro ali na biblioteca. Eis que senta do seu lado um senhor bem vestido. Até pensou que era alguém com segundas intenções e disse que estava ali porque ele mandou uma carta certo dia para essa organização. Bom, eu não vou mais me alongar, porque Mastral, antes de morrer, fez muitas revelações que você vai ouvir agora. Nessa revelação, nessa conversa que acredito que tenha sido a última que ele fez antes de conhecer o seu filho. Então é isso, vamos continuar com esse bate-papo e essas revelações
Eu já sei que muita gente já tá com medo desse vídeo. Acho que Não, você não. é maluco, o cara vai... o anticristo está aqui. Me explica exatamente, primeiro com a pergunta mais óbvia, você já falou isso todo o podcast, depois a gente vai decupando as curiosidades. O que é isso? O que é essa corrente? É uma linha de pensamento, né? Quando eu entrei, eu era muito jovem, né? Tinha 17 anos de idade, então eu estava em busca de, para mim, o oculto, né? Eu gostava muito de ler. O oculto era simplesmente algo que eu desconhecia, né? Então, estava oculto, então Sim. eu queria entender. Então eu ia muito à biblioteca para ler e tal. E aí mandei uma carta lá para a tal da Church Satan, né? Em São Francisco, Califórnia, que tinha a liderança do LaVey. Depois ele morreu, né? Ficou com a filha, e a filha não ficou muito tempo, ficou 5 anos e foi embora. Tá. Até a própria filha abandonou o satanismo. Caralho, Mas era mais uma vitrine, legal. entendeu? Mas era mais uma vitrine, né? Não era coisa para valer, não. Era um momento, era para recrutar pessoas que têm potencial para fazer parte de uma cúpula mais elevada. Tá. Então eles têm uma linha de pensamento que você vai aprendendo, né? Então claro, houve todo um processo de aceitação. Não foi assim, você quer entrar, né? Você é convidado para entrar, tipo maçonaria. Né? Você não chega numa maçom e fala, eu quero fazer parte da maçonaria. Não, você tem que ser convidado por alguém lá de dentro. Tipo Orkut. No começo. Facebook Só que no final início. todo mundo fez parte. Exatamente. Fez parte. Orkut, eu lembro dessa. Eu sou dessa época. Orkut é um satanismo. Todo mundo fez parte. Todo mundo fez parte, pois é. Então, assim, quando a gente fala o satanismo, para mim era isso, essa é uma coisa que eu não entendia. E demorou, foi um processo, um namoro, entre aspas, aí, para ir se conhecendo. Era carta naquela época, não tinha e-mail, não tinha... Você mandou uma carta para essa menina, para essa igreja? Pra church, eu não tinha endereço, né? Aí eu fui no consulado dos Estados Unidos, na época era microfilme, né? Era lista telefônica. Aí achei o endereço da caixa postal, mandei. Falei, gostaria de conhecer mais, fazer parte. Eles mandaram uma carta meio padrão para mim em inglês. Eu não manjo nada, meu inglês é the book on the table e acabou, né? Enfim. E aí eu respondi em português. Falei, vocês mandam uma carta em inglês? Demorou um tempo para chegar a carta, né? Porque até ia, até voltar, era carta, né? Correio, né? Não era e-mail. Então aí pensei que eles iam me ignorar, né? Aí demorou um tempão e mandaram uma carta em português. Aí fizeram todo um questionário, pediram uma série de informações a meu respeito, assim, até tipo sanguíneo, sabe? Muito detalhado, né? O que eu gostava, meus hábitos, tal, foto. Aí mandei, pensei que era como preencher uma ficha para entrar numa empresa, né? Achei que era isso, tá? Um processo de seleção. Mandei, aí eles sabiam minha rotina, passou um bom tempo, eu não lembro bem a linha temporal, mas pelo menos uns 4, 5 meses passaram. Eu pensei que eles tinham me ignorado, eu não gostava de mim. O Satã não te aceitou. Não foi. Isso aí é normal, cara. Aí como é que fica a tua cabeça? rolou uma rejeição, velho. rejeição, tá? E aí Deus ganha, porque Deus aceita todo mundo. Deus aceita. Entendeu a diferença? Deus Aceita mesmo? A porta tá aberta da igreja, você vai lá, pra Satã, você tem que mandar foto, tipo sanguíneo, Satã olha e fala, não, pra mim não tá bom. Será que Satã só não é mais organizado? Tem que ver isso também. O cara tá fechando. Mas enfim, seitas secretas em geral, elas são muito bem organizadas, né? E por isso que é secreta, elas são discretas. Então você não vai ver alguém falando na rua, eu faço parte de tal seita. Vem pro Ku Klux Klan. Né? Não falo, né? Não vai delatar isso. Então, aí eu tava na biblioteca, é de São Paulo? Sim. Então, Centro Cultural, lembra? Sim, Conhece? sim. Eu ia muito lá no Centro Cultural da Vergueiro, estava lá lendo o livro, né, e estava vazia a biblioteca aquele dia. Aí um senhor, muito bem vestido, sentou do meu lado, né, e assim, vazia a biblioteca, o cara senta do meu lado, né, assim, eu não tenho nada contra o homoafetivo, tenho amigos, tal, assim, são também homoafetivos, tenho todo o respeito, e Deus ama essas pessoas da mesma maneira, né. A religiosidade criou um preconceito e hoje essas pessoas, muitos sofrem, né? Não só isso, mas pessoa mais pobre, etnia ou expressão religiosa diferente. Eu tenho amigos em todas as áreas. Tenho amigo muçulmano, budista, católico. Só tem... porque a pessoa, quando você fala que você, o cara é satanista, a galera fala que você bate em gato. A galera já acha isso, né? A galera acha que você veio de um lugar ruim. Não, pelo contrário, você... Na curiosidade foi buscar foi na curiosidade, não foi em busca de dinheiro, de poder, de nada disso, eu queria conhecer. Fala do cara, desculpa, você falou, o cara chegou do seu chegou lado. do meu lado, aí eu pensei, bom, o cara deve ser gay, né?
né? Então, eu com todo respeito, eu falei, olha, né, você me desculpa, tal, eu tô lento, tô focado aqui, né, eu sou hétero, tal, né, então, assim, tem mais lugar, vai ser em todo lugar, né, com toda educação, né, e ele falou, não, você me chamou pelo nome, não, você não é fulano de tal, não mora na rua tal, né, e deu os dados que eu tinha preenchido na ficha. Meu né? cu já quero que você saia daqui do meu estúdio. Aí eu falei, poxa, eu me senti lisonjeado, porque assim, eu tinha uma aparência diferente, né, cabeludo, metalheiro, então assim, as pessoas não agradavam, né, a galera. E ele me tratou super bem, com respeito, como chamou, tomou um café, a gente conversou um pouco e falou se eu queria fazer parte, né, de uma espécie de escola de iniciados, né. Então, lá dos Estados Unidos? Não, no Brasil, em São Paulo. Né, então ele ele é brasileiro. Tá? Só que é uma seita global. Tem gente toda. Mas desculpa que eu tô tentando criar a relação da carta que você mandou pra mandei esse cara a carta, ter aparecido. Sim. Tipo aí o que central. acontece? Lá Baby Reno, satânico. Aí você manda pra lá, claro, não foi o Lavey, alguém acima dele que comandava, né? E isso tem braços no mundo inteiro. Células, né? No mundo todo tem. Sim. Tem grupos, no mundo inteiro, porque eles têm um projeto para isso, né? Tem um plano, tem uma ideia meio louca, depois você vai entender. Na época, você cauteriza a mente, você fala tanto, você ouve tanta mentira, a mentira ganha status de verdade, né? Aí comecei me chamaram para fazer parte desse grupo de estudos, assim, né? E eu pensei, era o que eu queria, entender a ideia, a filosofia, a doutrina, o que eles pensavam disso, né? Queria só entender, né? Mas aí eles fez uma pergunta para mim que eu fiquei meio receoso. Falei, olha, não é para todo mundo isso aqui não, mas se você quiser, né, você vai ser bem-vindo, contudo, não tem volta, né? Você não pode sair. E aí, sei lá, eu tinha 17 anos, sabe? Eu não estava nem aí com nada, né? Na minha cabeça eu achava, sabe, coisa de moleque, eu achava que eu ia morrer logo, que eu não ia viver muito, né? Porque eu brigava muito na rua, né? Por causa da arte marcial, queria ver se funcionava, né? Então, ele queria pesquisar eu falei, mais dia menos dia eu vou acabar, alguém me apaga aí, né? Então eu vou topar, né? Falei, vou topar, não tem nada a perder, né? Vou conhecer. Aí marcaram um ponto de encontro perto da minha casa, né? Se você conhece a São Paulo, morava na Pompeia, aí tem o Hospital São Camilo, na Avenida Pompeia, e tem uma igreja católica lá, e tem um ponto de ônibus. Então passava um carro lá, na época o top era o Opala, né? O Opala preto, né? Parava lá e me buscava. Me sentia, peraí, pelo amor de Deus. Aí me senti. Não, vamos com calma. Eu tomar uma água. O cara tá falando como se fosse assim, não, foi no show da Ivete. Eu tô tentando simplificar. Fui no bingo da igreja. Eu já contei isso aí tantas vezes que assim, virou normal. Sim. Mas quando eu fui transportar isso pro papel, escrever o livro Filho do Fogo e tal. Vem o Opala. Pra mim já é o... Não, já eu só andava de busão e às vezes não tinha nem grana pra passe, descia pela porta de trás, picava a mula. Não, descobri que o carro do demônio é o Opala. Irmão, mas pensa que isso é que ano que a gente tá falando? Isso aí faz tempo pra caramba. Anos 80. Né? Antes, acho que disso. O Opala era o carro, não era? Era um carro top, de luxo, não era? Sim, era o top da época. Não, então não vamos se perder, Marco, porque a gente tem TDAH. Aí o Opala parou, me levou, né? Essa pessoa que me abordou, tava lá, foi uma espécie de mentor meu. E essa pessoa é como? É um cara? É uma mulher? Não, tá com uma roupa, um boné? Como é que era? Não, é bem terno, gravata, vestido como se fosse um executivo, um empresário, né? Na época ele até ocupava um cargo público, tá? Bom. Né? E essa pessoa existe até hoje e tá ligada à seita ainda. E aí, quando foi indo pelo carro, né, de repente eu vejo que eu estou entrando num lugar assim, mais luxuoso, né, uma área que eu conhecia pouco de São Paulo, começou a embrenhar lá pelo Morumbi, e de repente chegou numa casa enorme, uma mansão, aí é mansão de verdade. Eu nunca tinha entrado numa casa daquela, sabe, luz de cristal, tapete grosso, né, e todo mundo me tratou bem, sabe? Então, assim, ninguém olhou para mim com preconceito, né? Eu já tinha entrado em igrejas antes e me olhavam com preconceito. Então, eu tinha um preconceito contra a igreja, né? Porque a igreja que devia ser um celeiro de amor, uma vez eu entrei, né, curioso para ver como é que era. As pessoas se afastaram de mim, achavam que ia ser assaltado, sei lá o que era, né? E aí comecei a frequentar esses grupos de estudo, né? E eram aulas, na época era retroprojetor, né? Não tinha
tecnologia, né, que tem hoje, né? E passava imagens. O que era isso que passava? O que era essa aula? Eles tentavam fazer alguma coisa, fazer com que você entendesse, te convencer, melhor dizendo, de que Deus, não, a figura de Deus, ela é simplesmente é algo oposto. Ele não o diabo não é mau, ele simplesmente complementa a Deus. Então você precisa conhecer as trevas para você compreender a luz. Você tem que... A noite não é ruim e o dia não é bom. Tipo, né? A felicidade só existe porque a tristeza existe. É isso. Então, você precisa provar do amargo para dar valor ao doce. Então, assim, é só o oposto. Né? Um fio positivo e negativo acende uma lâmpada. Então, a ideia inicial era isso, né? Que Deus... Até a Bíblia fala isso. Na época eu não sabia nada, né? Mas fala que Deus, ele fez o bem e o mal, né? Ele faz a luz, fez as trevas. Então, eles conheciam muito também a parte teológica da coisa, que mais tarde eu fui entender, mas só quando eu saí da seita, né? E aí a ideia me pareceu interessante, falei, equilibrado a coisa, ok, precisa mesmo, né, desse equilíbrio. E era essa pegada, mas mostrava, às vezes dava uma pincelada ou outra, assim, sutilmente, né? Começa devagar. Mas simplesmente uma imagem assim de uma tragédia, uma desgraça, criança passando fome na África, sabe, magra, né? Você acha que Deus é bom, né? Se Deus fosse bom, por que permite que as crianças inocentes passem por isso, né? Tanta tragédia, tanta gente inocente morrendo, você bandido aí, né, de boa, máfia, né, do colarinho branco lá e tá de boa, né? Então, será que Deus é bom mesmo, né? Deus, ele coloca um monte de leis, você não pode fazer nada, tudo é pecado, você vai pro inferno, né? Qualquer coisa inferno. E o diabo não, o diabo assim, ele apresenta para você uma possibilidade de você experienciar a liberdade, né? A liberdade, porque foi por isso que ele se afastou de Deus. Ele queria ter essa liberdade, né? Ele não queria estar engessado. E ele acabou convencendo, né? Aí entra na teologia, eles conhecem bem a Bíblia, né? Convencer a terça parte de anjos, né, no céu, né? E quando a gente pensa nisso, não é a população da Terra, né? São trilhões e trilhões e trilhões. Terça parte. Então ele conseguiu, né, persuadir. Quer dizer, eles não conheciam a mentira. Então quando ele fala uma mentira, nessa esfera, a dimensão celestial, como esses anjos desconheciam, foram facilmente enganados, aceitaram como verdade, por isso que ele é chamado na Bíblia o pai da mentira. E aí ele arrasta, segundo a Bíblia, né, a terça parte é expulsa, né, tem uma guerra nos céus. Tudo começou por causa de uma mentira? Uma mentira. Qual foi essa mentira? Ele começou a alegar que Deus era muito... eles colocaram... Isso é doutrina satânica, tá? Sim. Então não tem nada a ver com Bíblia, hein? Tá. Eles começaram a colocar que Deus era muito autoritário, né? Que Deus, só ele podia criar, só ele podia fazer. Então, assim, por que ele não permitia que outros anjos que ele criou tivesse esse poder também, né? De criar alguma coisa, de comandar alguma coisa. Então, Deus era CEO, o demônio ele era o estagiário que estava falando, por que eu não ganho igual? Mais ou menos isso, tá? Ele queria um aumento de salário e tal, mas ele estava próximo a Deus, né? Então o nome dele, segundo o judaísmo, né, seria Samael, né, e o termo que a gente usa é Lúcifer, né, é portador de luz, né, então não é o nome, né, é um título. Satanás vem do hebraico, né, opositor, adversário, e diabo do grego, diabolos, aquele que traz divisão. Né, são terminologias, mas a pessoa conhece diabo, vou usar o termo diabo que é mais fácil. E aí ele pega claro, tem bem mais robusto que isso, eu estou simplificando o máximo possível, tá? Então, eu fui convencido, né, gradualmente, que realmente Deus era injusto, né? E eu via isso nas igrejas, né? Qualquer um acusando o outro, um falando mal do outro, inveja, orgulho, soberba, muito eu. Né? Quando eu faço títulos e cargos, eu sou isso, eu sou aquilo. E o demônio, na sua visão, era mais de boa? Isso, era mais de boa, assim, me parecia até mais simples, né? Ele não ostentava, né? Não cobrava ninguém, não enchia o saco? Não tinha regra? Não tinha. Não tem 10 mandamentos? Aquela coisa lá, tipo do Raul Seixas, né? Faz o que tu queres, é tudo da lei. Isso veio lá de Crowley, né? Então... Mas desculpa te interromper, o Crowley, né? Exatamente. Que é o Mr. Crowley que o Ozzy até fez uma música pra ele, exato. Eu quero chegar nisso. Tem mandamentos, assim, a igreja satânica, a igreja, né, católica tem os 10 mandamentos, aquela coisa toda, a igreja cristã. Já pensou se fosse todos ao contrário? Ao contrário, né? Mate. Cobiçarás a mulher do próximo. Não é assim, existem regras, mas a principal regra é você manter o sigilo,
né, tudo aquilo que você vai aprender, né, porque, por exemplo, eles pegam, abarcaram conhecimentos de toda a humanidade, segundo eles. Eu estou falando aqui de uma alta magia, tá? Uma alta patente, não uma seita pequena, né, e eu vou explicar o porquê que eles se diferenciam dos demais, tentar resumir o máximo aí. A Biblioteca de Alexandria pegou fogo. Só que antes ela pegou fogo, saquearam tudo que era conhecimento que não era para estar na mão do povo. Você não vai achar nenhum registro dos sacerdotes celtas druidas, por exemplo, por escrito, né? Então eles pegaram isso, tiraram da história, né? Então tem muito conhecimento, como foram construídas as pirâmides, com a sabedoria dos egípcios, o livro dos mortos dos egípcios, né? Clavícula de Salomão, né? E o que você encontra em livraria é plágio, assim, tem uma centelha só, né? Só para dar uma curiosidade ali, a pessoa procurar, mas os originais estão lá, né? E claro, é tudo feito por copistas, né? À mão, né? E aí você só tem acesso depois de um tempo por merecimento, tudo é por mérito. Aí chegou um momento que me julgaram que eu estava pronto para ser iniciado. Aí me levaram a outro local, né? Eu não posso dar muita pista, mas foi um castelo, né? Que fica também próximo a São Paulo. Sim, próximo a São Paulo. Velho. Castelo. Castelo. Não um castelo, tipo... Tem 3 chances para acertar um castelo no Brasil. Não é castelo, tipo assim, que você vê em Portugal, Espanha, castelo enorme. Não, eu digo, mas a arquitetura de um castelo. Sim, a arquitetura de um castelo, mas grande, né? Então... E não fica distante de São Paulo. E aí lá foi feito o ritual de iniciação, né? Ritual de iniciação, tem toda uma cerimônia ritualística tal, para você ingressar, né? A ser aceito de verdade. Você faz o juramento tal. E aí uma parte que mexeu muito com, assim, trabalha muito com a vaidade, né? O ser humano é vaidoso, né? Ninguém dava muita atenção para mim. Meu lar era meio destruído, né? As pessoas na rua, né me olhavam meu corpo, pela minha aparência e tal, né? Então, assim, eu tinha meu nicho só, que era arte marcial, na academia, que eu dava melhor com o grupo ali. Mas fora isso, não tinha muitos amigos, né? E, então, eles me trataram bem. Eram pessoas ricas, empresários, sabe? Políticos. Brilhou teu olho. Gente, assim, de alto escalão, sabe? De forças militares. Então, assim, eu vi, puxa vida, tem gente que estão me tratando bem, esses caras assim, têm um poder incrível, né? Eles têm muito dinheiro, são empresários famosos, conhecidos, alguns eu sabia quem era, né? Já tinha visto pela mídia, né? Então, na época era jornal, né? Eu via pelo jornal. Então, eu sou da época de branco e preto, né? Depois foi colorido. Enfim, aí quando termina o ritual, né? A cerimônia, não posso entrar no mérito, tá todo mundo encapuzado, né? Aí você, do filme mesmo, igual filme. Tipo filme, tipo aquele de olhos bem fechados. Isso, mais ou menos, tá? O que se aproxima mais ou menos. Tá encapuzado, só que aí você tá de costas para uma plateia, né? Um grupo de pessoas, e tem os sumos sacerdotes à frente que dirigem a cerimônia ritual. E você tá na plateia nesse momento? Eu tô de costas para a plateia, de frente para uma espécie de altar, assim, e tem os sumos sacerdotes que estão fazendo a minha iniciação, né? Então tem todo um procedimento ritualístico para isso. Quando termina, né, pede para eu virar para a plateia, eu tiro o capuz e todo mundo também tira, e eu sou aplaudido. Me senti, né? Puxa, sou aplaudido por esses caras, né? Tipo, tirou o capuz, estou mostrando minha cara, agora você pode me conhecer. E rapidamente tive uma ascensão, né? Então, assim, tinham pessoas que eram empresários, me colocaram logo numa empresa, onde o dono da empresa me colocou num cargo elevado de o LinkedIn, mano. A galera no LinkedIn vai pro igreja lá. Gerente financeiro, eu não entendia nada. Então outra pessoa fazia trabalho para mim, eu só assinava e ganhava o salário e os benefícios. Então não é que o dinheiro cai do céu, né? Eles te ajudam nessa alavancada aí. E de repente você começa a ter status social, prestígio, dinheiro. Começa o cara te arranjou um emprego de alto padrão, botou uma pessoa para trabalhar para você e te pagou um salário? Sim, um salário bom e mais benefícios. Né? Maurício, olha esta merda que tu tá fazendo comigo aqui, cara. Vai lá pra igreja, mano. Mas ele saiu. Mas tem um preço, Tem um preço, meu irmão. Tem que ver isso aí depois. Ele não tá entendendo, ele só quer a parte boa. Então, no começo, claro, mostra flores, né? Você acha que, poxa, tô num lugar legal, todo mundo trata bem, todo mundo é educado, tem um emprego, salário. Me deram uma oportunidade, né? Não tendo nada, já colocaram um cargo alto, depois você tá aprendendo mesmo, né? Eu me interessava, aprendi a lidar com a área financeira ali da empresa.
Mas, claro, inicialmente outra pessoa fazia. Eu não sabia nem mexer naquela calculadora HP12C, né, que é a mais usada, né? Na época era isso. E, enfim, aí tava me sentindo muito bem com aquilo e você vai galgando lá dentro, né? Aí você começa a aprender os rituais, né? As cerimônias de invocação, né? Os círculos mágicos de proteção, invocar entidades, né? Que seriam os anjos caídos ou demônios que a gente interpreta hoje, tá? Mas assim, nunca tive medo, porque eles vendiam a ideia que eles eram nossos amigos, né? Eles estão ali do nosso lado. Então eles diziam muito, filho do fogo, o fogo não queima, né? Então é bom você estar na escuridão, porque o mundo não te vê. Você vê quem está na claridade, mas quem está no escuro, né, ninguém está vendo. Então, por isso é seita secreta, né? Eu vou ter que te interromper. Esse período de coisas boas, foi quanto tempo? Aproximadamente uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. 1 ano e meio, 2 anos que não aconteceu nada pra você? Não, assim, eu fui aprendendo só os rituais, sim. mas Mas assim, você não tinha medo? Tipo, sábado à noite dormindo, e aí um gato aparecia, essas coisas? Nada? Não, sem problema. Nada. Zero. Mas você se relacionava com pessoas? Total. Você nunca podia falar que você estava nesse lugar? Não, mas acontece que minha família se tornou eles, né? Então, a partir do momento que você entra para o grupo, minha família, pai, mãe, minha família sanguínea, deixa de ser minha família são eles. Meu Deus. Né? Mas não é muito diferente de partes também de outras igrejas também. Sim, igreja, tem Thiago seitas, Santinelli veio aqui e falou que era uma maluquice da onde ele estava envolvido. Sim. Então, tem um monte de seitas. A gente está falando sobre fanatismo, né? Fanatismo. Você se torna um cara, pelo que eu entendi, você era um cara com uma autoestima muito baixa, essa galera te traz um pertencimento, tu fala, porra, esse cara podia ser pro bem ou pro mal, tá? E assim, eu fiquei dos 17 aos 26 anos, né, lá, fiquei bastante tempo, e fiz o ritual de iniciação de 17 para 18, né, então fiquei mais quase aproximadamente 1 ano, né, nessa escola de iniciado, lavagem cerebral, né, gradualmente vão. Aí depois vão o castelo, a cerimônia, você entra e trata tudo bem, as coisas vão funcionando, você vai aprendendo o que eles chamam de magia negra, né? Mas não tem essa leitura, eles não falam que é magia negra, falam que simplesmente é um conhecimento oculto que você não pode passar para qualquer um. E agora eu vou te fazer uma pergunta, eu sei que você não pode passar para qualquer um, né? Senão, né? Me dá a receita da magia. Puta corte, ensinando a fazer magia negra. Mas, de fato, existe isso? Assim, existe? Sim, existe. E o que é essa magia negra? O que é? São fórmulas que você tem para você conseguir coisas? É o quê? O que é? São invocações, primeiro para entidades, né? Você tem que ser aceito pela entidade, a entidade ela tem que te conquistar, você tem que conquistar a confiança daquela entidade. Por isso que tem um círculo de proteção e tal, né? Se você sai do círculo, né, e não ganhou a confiança, você pode se estrepar. E aí você pode fazer feitiços para desavenças, né? Você tem uma desavença com alguém, você faz um ritual, aquela pessoa pode ficar doente, né? Pode sofrer um acidente. Claro que Deus se controla, né? A vida e a morte, na mão de Deus, né? E só acontece essas coisas quando a pessoa tem o que a gente vai chamar de legalidade. Então eles entendem isso também, que existe uma lei sagrada, uma lei divina, que Deus estabeleceu, e se você rompe essa lei, você está sujeito a uma punição. E eles podem aplicar essa punição. Eles colocam nesse lugar de... colocam no lugar de uma espécie de polícia, né? Então a gente põe ordem aqui, tipo assim, a gente faz a mão esquerda de Deus, né? Nós somos isso, mão esquerda de Deus, né? Então tem a lei sagrada, aquele, por exemplo, você diz que é filho do amor, mas você faz fofoca, você faz contenda, você rouba, você engana, né? Você não exala amor. Então essa pessoa é um alvo fácil, ela quebrou a lei, né? Ela saiu da lei, então deu permissão para eles tocarem. Então eles precisam dessa chamada legalidade, né? Então uma pessoa que às vezes fala muito de Deus, mas não tem vida de verdade, né? A oratória não é compatível com... É só externo, internamente ela tá... Internamente não tem. E aquilo ali você vai aprendendo e para coisa normal. Eu entendi aquilo ali, ok, merece mesmo, a pessoa fez coisa errada. E eu não entendi o que eles faziam. Aí gradualmente começaram a me explicar rituais mais antigos, né? Rituais feitos pelos egípcios, astecas, incas, maias. Então muitos... funciona mesmo isso daí? Tipo assim, você pode me comprovar, você vivendo lá, que existe essa possibilidade. O Marcão é uma desavença minha, o Marcão comeu minha mulher. Descobri esses dias. Tô puto.
Feitiço. Tem que ficar mesmo. Aí eu vou lá... Aí você toma duas, uma de Deus, vai pro inferno. Ele já vai se ferrar no plano provavelmente. astral lá. É. Mas, por exemplo, Daniel, seguinte, tô puto, Marcão comeu minha mulher, tô muito puto. Uhum. Eu chegava lá, por exemplo, e falava assim, mano, eu quero ferrar esse cara. Existe um feitiço pra ferrar Tem esse cara? feitiço, sim. Pode causar uma doença, uma enfermidade. Assim, pode causar... hoje está mais aperfeiçoado a coisa, tem tecnologia associada a isso também, tá? Peraí. Tem frequências, comprimentos de onda, que não dá para entrar em todo o mérito aqui, que pode manipular a sua mente, né? Pode deixar você com depressão, com medo, com ansiedade, com desespero, pode promover ódio, podem criar pensamentos, Como que sentimentos. faz isso? Isso que eu não tô entendendo. Como que faz isso? Isso é neurociência, é fato, é real, é real. Eu posso te destruir a sua mente? Não, você não, é um equipamento que faz isso. Isso foi ensinado gradualmente, claro, né, a essa seita. E eles são detentores dessa tecnologia, evidentemente, essa seita existe desde a Idade Média. Sim. E evidentemente naquela época não tinha Wi-Fi, eles não vão ensinar engenharia genética naquela época, não entendiam. Então, gradualmente foram selecionando as pessoas e foram trazendo conhecimento. E hoje está muito aperfeiçoado isso, hoje está muito. Inteligência artificial, por exemplo, né? O Musk chegou a dizer, né, ele deu uma estatística aí, que em 2040, isso é público, eu posso falar, em 2040 ele vai ter um exército de 1 milhão de robôs com inteligência artificial prontos para guerra. Se houver uma guerra, é o robô que vai pro pau, né? E se desobedecer alguma regra, alguma lei, né? Vamos supor que tem um soberano mundial, né? Um controle totalitário, vamos imaginar assim, e você descumprir a regra, essa máquina te acha. Ela te acha pelo GPS, pelo teu celular, tá? Acha a sua localização, te reconhece pela biometria facial, que hoje está em todo lugar, né? E te executa. Né? Tem mosquito desse tamanho assim, mosquito drone, né? Ele te localiza, ele te acha por GPS, ele dá um disparo só e te mata. Eu tenho até vídeo disso. Não precisa mais de magia, então. Não precisa mais de magia. Hoje usam também, mas é para outras coisas, né? Eu tô muito impressionado com essa coisa que você falou da magia pelo... Por exemplo, obviamente, daqui deixando claro, isso daqui é uma opinião, Daniel, depois você vai no Instagram dele, aquelas coisas todas, né? A pessoa fala assim, pô, Maurício está trazendo. Sou eu quero ouvir a opinião do cara, porque eu fiquei bem impressionado e tal. Que você, através da frequência, você consegue manipular a cabeça da pessoa para... Sim, hoje. Né? Começou com, você deve ter falado, né, as ondas HAARP. Já ouvi falar. Isso já passou em documentários. Inicialmente, rastros químicos, né? Lembra? Não. Aqueles aviãozinhos soltavam fumaça no céu, né? E não era trilha de condensação, é diferente, né? A turbina está quente, passa o ar mais frio, uma trilha de condensação de vapor. Mas aviões que voam a baixa altitude e disparam, né, uma coluna de fumaça e criam nuvens artificiais. Inclusive Dubai, recentemente. Eles erraram, acho que na dose, né? Dubai ficou alagado. Sim, choveu. Choveu, alagou Dubai, deserto. Porque usaram essa tecnologia, né? Pulverizaram lá com uma substância nas nuvens e causaram, só que erraram a dose e alagou o negócio. Então, esses rastros químicos, inicialmente, eles tinham a intenção eles estavam espalhando na atmosfera terrestre, isso há muito tempo, tá? Óxido de alumínio, né? Para ser o melhor refrator das ondas HAARP. Então as antenas lançavam na ionosfera, reverberavam na Terra e podiam causar, né, desde... é uma arma que mexe com... Pode mexer com... pode causar terremoto, pode causar enchente, pode causar... Sim. Só para não sair muito, porque minha cabeça já foi pro cacete aqui. Você tem muita informação que eu fico mostrando o conteúdo atual, né? Entendi. Aí você tava falando okay. do negócio do feitiço, né, da magia negra. Na minha impressão, sempre aquela coisa do caldeirão, pra mim, na minha cabeça. Não. Você vai, põe o pelo do gato. Isso não existe. Não tem isso. Tem as poções, claro que eles fazem, mas são poções feitas com ervas, né? E muitas delas têm propriedades alucinógenas, mas tomadas, segundo eles, na proporção certa, é feito um cálculo para isso, né? Seu peso, altura, tal, né? Na proporção certa, você ativa a glândula pineal do cérebro. Eu já ouvi falar disso. Né? Então, quando a gente fala, a
pessoa tem a mente cauterizada, porque a glândula pineal, se não é usada, é algo que te liga com o mundo espiritual, né? Você tem uma conexão melhor com o plano espiritual, né, quando essa glândula pineal é ativada. E esse tipo de poção, ele ativa mais essa glândula? Ativa. Então, quando a gente fala mente cauterizada, ela calcifica, já foi comprovado em necrópsia mesmo, né? E é um órgão que até a ciência hoje estudando, né, não tem, chega a conclusões que realmente tem alguma coisa a ver com o sagrado, com o divino, né, o religar, né? O que Jesus veio fazer na Terra foi não fundar uma religião, não fundar o cristianismo, ele veio trazer um caminho, um horizonte para religar, reconectar você com o Criador. Tá bom. Né? É isso. Então você estava lá nas magias? Estava na magia, aprendi magia e vi que a coisa funcionava, fiquei fascinado com essas coisas, invocava o demônio, aprendia uma linguagem, as palavras mágicas e tal, tinha acesso à biblioteca, conhecimento, sempre, coisas assim que só eu podia ter, né, por merecimento, né? Então fiquei fascinado. E de repente aí começaram a falar, mudar um pouco a vertente, começaram a falar que às vezes algumas entidades se alimentam de energia vital humana, né? E como a sua energia vital, né, ela é liberada quando você deixa de existir, né? E começaram a falar sobre o que os astecas faziam, sacrifícios rituais, que isso era muito comum, né? E faziam, claro, uma analogia profana com Deus. Olha, no Antigo Testamento, Deus mandava matar uma cidade inteira, homem, mulher, criança, todo mundo. Quer dizer, por que matar mulher e criança, né? Porque não só os homens. Mas entendendo hoje, era um ato de misericórdia de Deus. Você destrói os homens e a força de defesa da cidade. As mulheres iam ser estupradas, as crianças iam ser escravizadas. Então, um ato de misericórdia leva todo mundo, né? Então, hoje eu vejo outro prisma. E tem que entender o contexto histórico de cada momento. Senão você pega a Bíblia e cria uma barafunda, né? Então, eles começaram a passar essa ideia. Deus mandava matar tanta gente, né? O que é uma vida, né? Uma vida. Né? Mas aí começaram a mudar essa vertente, aí começaram a falar algo de... tem até um vídeo no meu canal do YouTube, eu falo sobre adrenocromo. Já ouviu falar disso? Já ouvi falar. Então, adrenocromo. Até aquele desenho Monstros S.A. já falava sobre a criança gritava e enchia um tubinho de sangue, né? E esse foi um dos pretextos até, quando eu falei, muita gente não acreditou, achou que era meio utopia, né? Mas um dos pretextos da Rússia atacar a Ucrânia foi, o Putin disse, que crianças russas estavam sendo sequestradas para a Ucrânia para produzir adrenocromo, né, e ia ser mandado para os Estados Unidos. Inclusive saiu notícia, isso é fato, tem notícia, pode dar o Google, você acha, ele descobriu um laboratório de adrenocromo com 50 crianças em estado de coma induzido, porque manter criança quieta é difícil, né? Então, coma induzido, aí você desperta e tem todo um processo, porque a adreno, porque você coloca num estado de terror muito grande, né, no momento de, eu não vou descrever as metodologias, né, então eu ouvi os métodos, né, eu nunca quis ver, né, eu falei, eu não suporto isso, eu não consigo maltratar um bicho, eu adoro os animais, eu ver uma criança, né. Aí o adrenocromo, ele é o quê? Ele é a adrenalina que a criança teoricamente solta. No ápice do terror é tirado, mas tem que ser sangue tipo O, né, que é universal, né, porque você não pode, você aplica, realmente você rejuvenesce, aumenta o sistema imunológico. Não, peraí. Funciona. O bicho agora foi feito experimento, minha cabeça foi pro caralho. Foi feito experimento com ratos. Nunca vão falar para você que teve experimentos humanos. Óbvio, isso não vai sair notícia nenhuma, né? Mesmo porque ninguém vai se expor a isso, né? Seria crime, né? Então eu ouvia falar que eles faziam isso e o Putin usou esse pretexto e destruiu o laboratório. Então, o principal consumidor é Hollywood. Você vê que tem gente que parece todo formol, né? Não envelhece, né? Então, aumenta a sua longevidade, melhora a sua capacidade intelectual, cognitiva, tudo. Isso daí vem da adrenalina de criança? É a do sangue, né? Carregado com muita adrenalina. Mas assim, não sai. E tem uma faixa etária específica para isso também. Eu preciso te fazer uma pergunta. Porque assim, obviamente a gente vai saber como é que foi, por que ele saiu. Obviamente, já estamos chegando à conclusão. Sim, ele saiu porque já está indo para um caminho meio pesado. Mas eu quero entender, porque agora a gente vai entrar numa coisa mais cotidiana, assim. Eu tava vendo aquela coisa do Jeffrey Epstein, da ilha do Jeffrey, não sei se chegou a ver isso daí. Sim. Que é o produtor, né, sei lá o que ele é, um diretor, um RP, sei lá, dos Estados Unidos, que ele tinha uma ilha não posso falar o termo aqui, senão o YouTube vai cortar. Sim. Mas onde as pessoas usavam crianças para fazer, digamos, coisas erradas. Okay? Sim. E outras coisas mais, né? Isso tem a ver com isso daí? Também.
Também. Existe inclusive, eu já vi vários podcasts que delegadas falaram sobre isso. O número de desaparecimento de crianças é altíssimo, muito alto, né? E eles têm um grupo específico, né, que eles vão atrás, né? E eu sempre oriento até meus filhos, as pessoas, né, não caia. Eu sempre fui uma mulher, né? Deixa eu ver seus olhos, como é bonito. Chega perto de carro, deixa eu ver você. Ó, tem um doce aqui, né? Você gosta de chocolate, né? E a criança chega, inocente, chega, tá saindo da escola, por exemplo, né? E é muito rápido, né? Hoje você não acha mais em farmácia isso, mas antes amoníaco você comprava, hidróxido de amônio, né? Então você põe, a pessoa paga na hora. E muito disso era para fazer ritual. Sim, para tirar o adrenocromo. Ficou bom o assunto, ficou pesado, né? Então isso existe Legal. até nos dias de hoje, continua existindo, e agora está sendo aperfeiçoaram mais ainda a tecnologia, né? Isso fazia parte dos rituais que você olhou e falou, não tá legal para mim. Eu comecei, vocês sequestram crianças e depois torturam para tirar o sangue, para fazer um produto, porque isso foi comprovado, cientificamente, pegar ciência agora, fizeram uma experiência com ratos, para ver como funciona. Pegaram ratinhos velhinhos, doentes, e injetaram sangue de rato novo no rato velho. Isso você acha no YouTube, né? No YouTube, no Google e tal, né? E o gato velho rejuvenesceu, e a doença que ele tinha, ele foi curado. Então, isso funcionou no rato, né? Funciona no rato. Então, em tese, poderia funcionar em um ser humano, né? Então, eles produzem isso, vendem no mercado paralelo, né? E uma fortuna um negócio desse. Tudo né? isso é vendido em mercado paralelo. Não Claro, tem assim que você vai tomar cogumelo do sol, na verdade é a criança. Não. Não. Vai E que depois, é compra. claro, né? Essa criança nunca mais vai ser encontrada. Entendi. Essas informações que você tem, só para deixar claro que muita gente pode estar falando, você tá dando voz para maluco. Essas coisas que a galera enche o saco aqui, eu preciso dar digamos, uma... Não, mas é só pesquisar na contextualizar. internet, entendeu? Tudo que eu tô falando tem fato. Tudo que você tá falando, a galera pode encontrar aí. Eu tô falando só coisa pública, né? Tá certo aí. Né? A galera fica assim, pô, às vezes daí é loucura de um, a loucura do outro tal. Às vezes aceita falar um negócio que você fala, porra, não entendi de um jeito, entendi de outro jeito. Você tá me falando um negócio muito preocupante, me parece. Sim. Porque, porra, tá. E aí você começou a olhar pra isso. Eu vou chegar em questões mais mundanas, mas aí você começou a olhar pra isso e falou, não tá legal pra mim não. Achei estranho já, vocês fazem isso, né? E eles não davam muito valor, porque eles se colocam, tipo Hitler, né? Eles são uma raça pura, na verdade é uma linhagem, quer dizer, uma linhagem profana. Então Jesus, ele vem de uma linhagem também, raiz de Davi, leão da tribo de Judá. E então eles pegaram a linhagem de Caim matou Abel, primeiro pecado do mundo, primeiro assassinato, o irmão mata o outro, e aí Caim teve filhos e filhas. E a Bíblia fala em Gênesis 6, que anjos, né, caídos, demônios, né, tiveram relações sexuais com as mulheres, isso está na Bíblia, né, e nasceram gigantes, né, homens de grande estatura, mas muito inteligentes também, muita gente. Depois Deus mandou o dilúvio e tal, mas eles continuaram existindo, pós-dilúvio, porque continuaram fazendo os mesmos rituais, né, então tem até um nome dessa entidade e tal, mas não vem ao caso isso Tudo aí. bem. Então, enfim, eles acreditam que eles têm essa linhagem, hoje não mais em estatura, como se eles aperfeiçoassem essa engenharia genética. Então, se você tem essa linhagem chamada Néfilins, desses seres híbridos, que é uma geração profana, né, o seu código genético foi modificado, então você faz parte da família. Né? Entendi, mas olha só, por isso que ele pergunta as suas orientações, qual que é a sua... Não, mas eu fiz um monte de teste lá dentro. Então, tudo. mas aí você faz parte disso, aí o outro não faz. Tem gente que é negada, tipo, eu não quero que você venha, Tem gente que é negada e tem gente que é convidada, assim, para ser o peão do jogo. Então eles dão poder para aquela pessoa, né, por um período, né, e você tem que cumprir a cartilha que eles dão. Então, tipo, vai querer ser ano nessa empresa. Né, mas assim, não faz parte não é da mesma linhagem que eu. Então, mas vamos lá. Né? Quantas pessoas fazem parte disso? No mundo hoje, atualmente? No mundo. Se eu computar aproximadamente, umas 200 milhões de pessoas. 200 milhões de pessoas? Desse alto escalão. Achei que você ia falar 200 pessoas. Não, 200 mil, é né? muita gente. Claro que tem aqueles que andam da linhagem e tem aqueles que controlam, né? Controlam as coisas. Tudo bem. Né? No Brasil hoje, quantas pessoas participam assiduamente desse... No dessas Brasil, seitas e tal? aproximadamente, pelo menos 1,5 milhão, né? Tem. No Brasil tem. Ok, eu quero voltar a falar coisas que são para mim que vão gerar, né?
tem a ver com poder, tem a ver com fama? A gente tem esse tipo de gente... Tem. Você faz o pacto, né? Você não faz parte deles, mas eles intermediam isso. Eu vou te alavancar. Um cantor, uma cantora, por exemplo, sei lá, um empresário, eu vou te colocar presidente de uma nação, presidente dos Estados Unidos, por exemplo, você vai ser o presidente. Quando você estiver lá, você tem que fazer isso, isso e isso. Né? É o preço que você tem que pagar. Se você não fizer, a gente te mata. Né? Te mata? Mata. Kennedy não aceitou, mataram, a família Kennedy, né? Não aceitou, queimaram eles. Mas a morte do Kennedy, segundo essa Sim, tese... é a mesma coisa, Tancredo, mesma coisa, segundo a doutrina deles, que eles falaram. Eu lembro tá? que tinha, supostamente, vou deixar claro para não falar merda aqui, mas eu lembro que, se eu não me engano, a ex-mulher do Fernando Collor de Mello, ela acusou... Sim, que ele fazia rituais, ela magia, acusou eu, sim. Collor, tamo junto. Sim, mas ela acusou ele... Não, sei lá. Fantástico, vezes, sim. no Fantástico. Num livro que ela escreveu, que ela falou que para ele chegar nesse lugar, ela fazia rituais. Ele fazia rituais e tal, e ela ficou meio assustada. E você vê que o tesoureiro dele foi morto, né? A PC Farias. E abafaram o caso, né? Crime passional. Aí eu lembro que tem um legista na época que falou, não, o ângulo do projétil tinha uma terceira pessoa. Aí abafaram a história, que eles se protegem. Então eu preciso te fazer uma pergunta bem pontual. O irmão do Collor também morreu, acusou ele, lembra? Morreu com câncer no cérebro, câncer, né? rapidamente, instantâneo. Né? Então, assim, Ulisses Guimarães era o principal articulador de impeachment do Collor, morreu. Né? Tem coisas que não são por acaso, né? Quem atrapalha... E eles se protegem muito, porque lá no alto patamar ninguém, né? tem só juízes, pra falar. tem pessoas poderosas assim, que não deixam você chegar, né, em quem é a pessoa. Então, né? vamos lá. Eu preciso jogar pro mundano pra coisa ficar mais legal. Teve aí esses dias a Madonna. Teve a Madonna aqui no Brasil. Ótimo. Cheguei num lugar legal. Uhum. Madonna veio cantar e tal, e gerou essa polêmica. Madonna veio cantar, e aquela chatice, o cara, que a mulher tá mostrando o peito e tal. Aí começou a vir uns papos disso daqui. O que ela tá fazendo ali é um ritual. Sim, uma apologia. É uma apologia ao ritual, não sei o que. Ao satanismo e profanando valores Não sou eu falando, sagrados. Marcão. Muita gente falou. Mas eu olho pra isso e falo assim, essa galera tá exagerando, porque a menina tá... Quem é a Madonna? A menina é foda também. A senhora... Senhora Madonna, ela é uma mulher que desde os anos 80, ela faz isso. Ela é uma mulher que choca a sociedade, porque ela grita pelo feminismo, ela grita pelo empoderamento da mulher e tal. E, obviamente, tem questões sexuais relacionadas a isso. E aí muita gente falou, uma galera mais, digamos, radical, vamos dizer assim, isso daí é ritual, isso daqui é satanismo e tal. Qual que é a tua visão? Você que é um cara... que participou disso. Tem um vídeo no meu canal, eu só penso Marial, eu falo isso desde 2020, e nessa seita eles tinham uma agenda, e eu fui exposto a essa agenda exaustivamente, eu decorei isso, né, o que eles iam fazer em cada momento da história, o que ia acontecer. Até o presente momento, tudo que eles tinham como planejamento está acontecendo, funcionando como uma engrenagem. É claro que com a permissão de Deus, porque tem que acontecer, está escrito, não é? Apocalipse vai ocorrer, né? E eles tinham um alvo para 2023. Então eu até chamei uma série de vídeos chamada Calendário Secreto 2023. Claro que eu não entrei em detalhes, que eu fiz um juramento que eu não ia falar para eles, né? Para não tomar chumbo deles, né? Mas aí de vez em quando eu sou ameaçado ainda, né? Porque agora eu falo tudo na plataforma do Hotmart, né? Guardiões do Tempo. Aí eu tenho alunos lá, tenho liberdade, estou bocando a boca no trombone, né? Eles precisam saber a verdade liberta. Então, o que acontece? Presta atenção nos detalhes. 2023 era o calendário deles. 2023, a NASA admitiu pela primeira vez, e o Pentágono também reforçou isso, que existem de fato OVNI, existe disco voador. Nunca tinham afirmado isso. Tem. E chamaram quem? Teólogos, é notícia isso, tá? Pode procurar no Google aí. Teólogos para debater o fenômeno UFO, não ufólogos nem cientistas. Foi uma coisa estranha. Quer dizer, eu creio em algo chamado, né, dentro da escatologia, no arrebatamento e tal, né? E se as pessoas desaparecerem, por exemplo, né, pautado nas escrituras, né, chamado arrebatamento,
eles vão dizer foram abduzidos por OVNIs, mas acontece que desde a época de Nikola Tesla, né, ele já tinha um projeto dessa nave espacial, só que não tinha tecnologia para a época, né? Tanto é que quando o Tesla morreu, né, ele tinha um QI altíssimo, 240 de QI o cara tinha, imagina, só um gênio, né? Ele não casou porque ele foi com mulher, atrapalhava, o pensamento dele, né? Atrapalhava. Então, aí, quando ele morreu, né, ele deixou um monte de informações, descobertas, inclusive a tecnologia Wi-Fi que a gente usa hoje, ele descobriu na época que era possível, só que não tinha tecnologia ainda. Ele estava muito além do seu tempo, o pensamento dele, né? Como Einstein. Ele entender a mecânica de funcionamento do universo, quer dizer, Newton descobre a gravidade, Einstein apresentou o universo curvo, quer dizer, com uma caneta, não tinha computador, sabe? Como é que o cara chega numa coisa dessa? Gênio, né? Então, e hoje quase não tem mais isso. Hoje é o contrário, eles querem emburrecer a população, né? Quanto mais burra a pessoa for, mais fácil ser controlado. Então, são armas de guerra, né? Então, admitiram, tem OVNI, mas na verdade são armas de guerra. Eu tenho esse entendimento, armas de combate, armas de guerra, né? E muita coisa está acontecendo no mundo ao mesmo tempo, né? Se você lembrar, uma coisa foi startada em 2006, né? Isso eu posso falar que é público também. Al Gore, ele foi, curiosamente, eles mexem muito com números, né? Você lembra que o show da Madonna começou às 21h45, era o horário para começar o show, na praia de Copacabana, né? Perto das águas e tal. Então, já tem um detalhe, ela proibiu a Globo de filmar os primeiros 12 minutos. 12 é um número bíblico muito importante, tal, né? 12 apóstolos, 12 tribos, tal, né? Não pôde mostrar o que rolou, né? Até eu tenho pedido para os meus seguidores, se tinha alguém lá, mostra para mim, manda o vídeo, eu quero saber o que aconteceu, né? Secreto, né? O que houve, né? Mas o detalhe é que ela fez essa turnê para celebrar 40 anos, né, da carreira dela, e ela começou, sabe quando? 2023. Vamos lembrar o que aconteceu então. Então, no começo de 2023 começaram a falar do UFO, né? Soltar essa ideia e chamaram teólogos, né? É estranho isso. Aí, no calendário secreto, eu sempre avisei, falei em vários podcasts, falei, olha, Israel vai ser atacado. Né? Não, imagina, tem o Doma de Ferro, isso não pode, né? Vai ser atacado, vai ser invadido, porque é a única forma de você cumprir uma profecia bíblica, de você redesenhar o mapa para cumprir a profecia de reconstruir o terceiro templo, onde tem uma mesquita hoje, né? Sim. Então, só tinha uma coisa para fazer, era uma guerra, né? Então, é desencadeado exatamente em outubro de 2023, dia 7 de outubro. Vamos pegar, olha só a cronologia. 2023 também foi o ano mais violento da história depois da Segunda Guerra Mundial. Isso também é notícia pública. 2023 foi o ano mais quente da história. Então, quando Al Gore falou do aquecimento global em 2006, ganhou o Prêmio Nobel em 2007, isso foi engavetado, essa história, e foi resgatada depois, na época da primeira PAN, né, pelo Klaus, né, que é fundador e diretor do Fórum Econômico Mundial lá na Suíça. Né? E ele mesmo se diz, eu sou o Papa da nova ordem mundial. Isso é público, ele se autodenomina. O Agora? Não, o Klaus, é o líder do Fórum Econômico Mundial. E foi proposto isso para o mundo, fazer algo chamado Grande Reset. Né? E esse Grande Reset, eu tenho um vídeo que eu explico melhor, né? Não dá para resumir aqui. Né? E a ideia parece excelente, mas se você vê, ela não se aplica na nossa realidade. Porque eles mostram uma faceta, né, que é atrativa, mas tem todo um outro trajeto que vai prejudicar as pessoas, né? Lembra das pedras da Geórgia? Já ouvi falar. Era conhecido como Stonehenge americano. Explodiu. Ele vai explodir essas pedras, mas ninguém nunca soube quem foi o empresário. Ficou 42 anos essas pedras lá, ninguém soube o empresário que fez, qual a empresa, ficou em segredo isso, segredo. E lá tinha, entre conhecimentos astrológicos, astronômicos, que tinha dentro das pedras pesadíssimas, né, também, tinha mandamentos, né? Aí são de mandamentos. Tinha mandamentos, né? Tinha uma ordenança escrita em vários idiomas, né? Antigos, tá? Antigos, né? Então, e uma das premissas era diminuir a população mundial para 500 milhões de pessoas. E aí explodiram as pedras da Geórgia. Né? A câmera flagra, né, a explosão, mas não flagrou quem pôs a bomba, né? Estranho, né? Não mostrou. Então é um dos alvos que existe. Então a gente vai chegar em 500 milhões. É um dos alvos. Quais são os objetivos, desculpa, dessa galera toda? Você falou do Stonehenge americano. Stonehenge, ele é inglês, né? Sim, sim. Todo mundo
fica assustado que são pedras, não sei se sabe, Stonehenge são pedras que apareceram, estão lá com uma... Sim, era onde os sacerdotes celtas druidas faziam seus rituais. Isso. Mas pedras de 45 toneladas. Isso apareceu na Geórgia, uma coisa parecida, e elas explodiram. Mas ali foi construído, foi um empreiteiro, um empresário que mandou fazer. Né? A de Stonehenge não, é uma coisa mais bruta. Só que a pedreira mais próxima fica a 400 quilômetros ao sul do Gales. Não, mas eu tô querendo voltar pra coisa, porque você tem muito conhecimento aí. Eu tô querendo saber da coisa da saída, vamos pra saída logo. Não é nem da saída. Tá. Saída a gente vai daqui a pouco. Bom. Eu tô querendo saber da coisa da... Da Madonna. Da Madonna. Da Madonna, ok. Pegar a cronologia. Então, ok. Foi resgatada essa questão, né? Guarda esse detalhe, do aquecimento global. Né? Não sei se você se lembra, isso também é público, eu posso falar. Teve uma entrevista no Jô Soares, um geofísico, professor da USP, PhD, o Escambau, e ele provou cientificamente que isso não era possível, ao olhar dele, né? Na semana seguinte ele foi demitido da USP, né? Perdeu o emprego, foi cancelado das redes sociais. Né? O cara ficou meio fora, tiraram de cena, né? Então não pode ir contra, né, algumas coisas que falam, né? Então, ok, fica só uma observação, porque isso é público, qualquer um tem acesso, a entrevista dele está lá até hoje. E então, ele lança essa ideia, ficou engavetado, foi desengavetado lá no meio da PAN, né? E o Klaus, né, o diretor e fundador, propôs isso e grande parte dos países concordaram. Só que para haver uma aceitação mundial, você tem que ter uma crise, né? Porque o Grande Reset promove a ordem do caos, né? Mais ou menos isso. Promove uma ordem para um caos que está iminente, que a gente está vendo agora, o desdobramento disso. E no calendário 2023, que eu sempre falei, calendário secreto, dia 7 Israel é atacado, né? Aí, dia 13, né, teve decretado o dia da ira, que é sexta-feira 13, né, extremistas, não nada contra o muçulmano, tenho muitos amigos muçulmanos, são extremistas, falando do Hamas, Hezbollah, Estado Islâmico, extremistas, então tem extremistas tudo lá, tem cristão extremista também, tá? Então, aí foi decretado o dia da ira, e isso teve protestos no mundo inteiro, os extremistas, começaram a atacar judeus, tudo quanto é lugar do mundo, né? Aí o que aconteceu? Dia 13, aí depois dia 14, caiu num domingo, dia 13... acho que dia 14, sim, dia 14 teve um eclipse solar. E os sinais astrológicos, né, são observados tanto pela Bíblia, como também pelo outro lado. Eles também se pautam com sinais astrológicos. E a Madonna começou um show dela, a turnê dela, exatamente no dia 14 de outubro de 2023, o mesmo dia que teve o eclipse solar chamado Anel de Fogo, né, que ficava lá... Mas você não acredita em coincidência nisso? Mas espera aí, você vai ver que não é tão coincidência assim. Aí eu falei pra galera, né, falo com mais liberdade em plataforma fechada, né, mas eu vou falar o que é público, tá? Aí eu falei para eles que alguma coisa ia começar a acontecer em abril. Né? Por que em abril? Porque há uma profecia bíblica, Jesus falando, Mateus capítulo 24, ele fala uma série de coisas, né, que vão acontecer, e ele fala da figueira, que é uma alusão a Israel, né, uma metáfora, né, alusão a Israel. E fala, quando seus anos estiverem tenros, vai chegar do verão, eu estou às portas, mas não vai passar uma geração sem que essas coisas aconteçam. Vai passar... Então as pessoas entenderam literal. Uma geração bíblica, né, Salmo 90, 10, é mais fácil para as pessoas entenderem, que está redondo o número, outro você tem que fazer conta. São 70 anos. Então, Israel completou uma geração em 2018, né? Dia 14 de maio de 2018. Foi fundado em 14 de maio de 48, 14 de maio de 2018 completou 70 anos. Quem era o presidente na época, né? O Trump, né? 45º presidente norte-americano, 549. O número 9 para eles é muito importante, tá? Ver o show da Madonna, o horário que ela escolheu, né? Você vê e na nota de $1 está escrito embaixo em latim, Nova Ordem Mundial, né? Já é um plano, é um estabelecimento, né? Por que, Daniel? Para que esse plano, Daniel? O que eles querem, Daniel? Controle. Controle de tudo. Controle de tudo, mas eles precisam eliminar, porque 8 bilhões de pessoas no mundo é complicado. Peraí. Já estão falando agora que quando começaram a falar, você vai ter que comer, faz parte da Agenda 2030, isso é aberto, até 2030 a gente não consumir mais carne bovina, comer carne artificial, né? Isso faz parte da segundo essa tese, isso faz parte da segunda da nova ordem mundial. Isso, nova ordem mundial. Então assim, o veganismo... não é bem veganismo, você vai ter a carne artificial, né, que vai ter proteína também. Então,
tipo, seria uma coisa antidivina, a gente não comer a carne, seria isso? É porque essa carne vai estar contaminada. Essa carne nova. É, claro, tem uma substância que teve um médico, Netanyahu, né, ele foi laureado com o prêmio Nobel em 2007, ele descobriu o vírus da AIDS, e ele deu uma entrevista falando sobre picada de abelha, né? E ele deu uma estatística, ele falou, olha, tem uma abelha africana aí, se você for picado por essa abelha aí, né, em 3 anos você pode ter, né, um mal súbito aí. Né? E de repente, 2 anos, aí foi 2 anos, perdão. E de repente, depois da entrevista, esse cara morreu, apagaram ele, né? Foi encontrado morto no apartamento, né? E tem outros detalhes mais, né, que não dá para entrar no mérito, mas que é censurado aí, né? E a gente vê hoje, né, pessoas com mal súbito, jovens, crianças, adolescentes, mas atletas tu não de acha alto que eles estão rendimento. fazendo mal esse trabalho? Porque nós estamos com quantos bi aí no mundo? 8 bilhões. Calma, 8 é um bi, teste. Começaram devagar. Eles querem ter 500 milhões? 500 milhões. Eles vão matar 7 bi e meio? Uhum, sim. Sim, a própria OMS já avisou que a próxima onda, vamos colocar dessa maneira, vai ser 100 vezes mais potente do que a primeira, e o nível de contágio é maior. Você vê que agora foi proibido pela Anvisa álcool, né? Álcool 70% você não pode comprar mais, foi proibido. É matéria, tá? Aí pode ver. Por quê? Álcool, ele elimina, só que você tem uma doença, tá? Você espirrou, né? Pegou na maçaneta, né? Esse bichinho, né? Ele foi alterado geneticamente, então ele dura mais tempo, ele vive mais tempo em ambiente diferente. Então fica horas, dependendo da coisa, até dias, né? Sim, eles estão tirando a blindagem de você. Isso, aí essa o álcool vai e limpa. O álcool então, é mas vamos lá. Eu tenho uma pergunta é uma sobre proteção. isso. O contágio é mais rápido. É que você está trazendo informações assim, tipo assim, que a galera fica assustada. Não, mas tem um final feliz para isso, né? Deus tem um plano, claro. Happy end aí. Não, porque a minha pergunta é, não é mais interessante você ter mais gente, se a gente está vivendo uma sociedade capitalista baseada no consumo, que tenha mais gente nessa sociedade para consumir do que você botar 500 milhões de pessoas? Porque qual que é o interesse desse controle? Isso que eu queria entender. Esse controle não é baseado em dinheiro? Não é baseado em ganância? Não, eles querem limpar porque eles consideram que tem muitas pessoas que não fazem parte dessa linhagem pura. E é claro, como são 200 milhões, 300 milhões eles vão manter vivos, né, para trabalhar para eles. Alguém tem que servir, alguém tem que plantar. Quer dizer, quando veio os transgênicos, né, todo mundo foi contra. Né? Ninguém queria consumir a coisa geneticamente modificada. Mas aí, tipo, hoje tudo transgênico. Se fosse algo 100% bom, né, não teria o banco, tem um bunker, né, na Antártida de sementes não geneticamente modificadas. Eles estão preparando. E por que você acha que, por exemplo, o Zuckerberg, quantas informações esse cara não tem? Né? Olha só. Os dados de toda a sociedade. Tudo, né? Ele, o Musk, dono da maior rede de satélite, quanta informação esse cara não tem? O Zuckerberg noticiou, estou falando só que é notícia, tá? Ele construiu um bunker para ele que custou 1 bilhão e 300 milhões de dólares. O que ele sabe que a gente não sabe? Ele construiu isso? Sim, é notícia, pode pesquisar, tá? É notícia. Ele construiu um bunker. Um bunker para ele. E custou 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Para ele e para mais família, talvez mais gente, né? Porque todo esse dinheiro. Né? Então tem. Mas já aconteceu isso em algum momento da história? Ou esse é o primeiro? Porque assim, você fala, a nova ordem mundial, tá? Mas já teve uma antiga ordem mundial do tipo. Não, isso foi gestado. É uma coisa que foi gestado ao longo. Porque justo na nossa geração vai ter essa porra. Por que não teve isso no passado? Eu fico puto com essas coisas. Não, porque tudo tem começo. Na nossa época é que dá as merdas. Cara, eu sempre me achei azarado. Eu acho que no final das contas a culpa é minha por eu ter nascido nessa geração aí desse azar aí. Não, muito ao contrário. Eu acho que é um privilégio. Eu vou explicar o porquê. Vou matar a gente, privilégio. 7 bi e meio, Danielzão. Porra, eu não vou me escapar dessa, assim, eu não tô... Eu não vou escapar, eu sou muito burro. Eu sou muito idiota. Eu não tô entre os 500 milhões. Se tá essa porra é verdade, eu não tô. Temos que levantar uma tag mas não é aqui. só isso. O Daniel mostra onde é que é essa parada aí, nós arregaça esses malucos na porrada. Calma, não é assim. Calma, a gente vai descobrir já onde é o bunker do Zuckerberg e botar o endereço. Então, e tem outros espalhados pelo mundo, né? Tem pequenas cidades subterrâneas. Tá? Mas me conta algo bom, porque, porra, até agora eu vou sair daqui... Tô bom, tô triste. Você falou da Madonna, tô só chegando na linha cronológica, né? Aí eu falei muito pro povo de abril. Falei, olha, preste atenção que vai desencadear algo em abril, né? Então, Jesus ele fala uma série de coisas, completou uma geração.
Trump era o presidente de 2018, quando Israel completou 70 anos, uma geração. Ele vai voltar, ele volta à presidência, ele vai ser reeleito. Né? Vai ser reeleito. Então ele vai assumir novamente em 2025, né? 7 anos depois que Israel se transformou nação. Trump né? já tem uma isso geração. também. Esse 7 é uma coisa numerológica, cabalística. A própria Madonna, né? Ela terminou a turnê dela no Brasil, no Rio de Janeiro, 7 meses depois que Israel foi atacado. Né? Sai um pouco da esfera de coincidência. Teve eclipse solar no dia 8, lembram disso? Dia 8 de abril teve eclipse. Eu vou lembrar. Teve eclipse. Esse eclipse, ele foi uma soma de fatores. Ao menos os dias do eclipse, no mesmo momento, teve uma conjunção planetária muito rara. Né? Por isso que a Bíblia fala, fica atento também nos astros, né? E hoje a astrologia é demonizada, mas não, né? A Bíblia fala sobre isso. Quanto menos você souber, melhor, né? Fala que cristais é do demônio, essência, tudo é do demônio, né? Então tudo que pode te conectar melhor com o divino é demoníaco. Enfim, aí teve no eclipse, no mesmo dia do eclipse, teve o alinhamento planetário e o colisor de Hadrons foi religado. Porque no mesmo momento do ápice do eclipse ligaram esse colisor de Hadrons. E quero lembrar também que na Suíça fizeram a inauguração de um túnel ferroviário. Vocês lembram? Acho que tem 27 quilômetros, mais de 50, mais de 50, 27 é a circunferência do colisor de Hadrons, né? 50 e poucos quilômetros, né? Levou bastante tempo, muitos operários morreram na construção. Né? E teve a inauguração. A inauguração está na internet, né? Foi uma apologia ao diabo, ao demônio, foi uma celebração, né? Porque essa galera lá que tu sim, ficou. E tinham pessoas de elite lá, pessoas de patamares da política prestigiando o evento, né? E todo evento uma apologia ao demônio ali. Porque eles acreditavam que estavam abrindo uma janela, um portal dimensional ali. Né? Então... Entendi. Aí você vai trazendo essas informações, assim, eu gosto dessa coisa que você fala, o dia 7 do dia 7, não sei o que. Eu nunca acreditei nisso, porque na minha visão, você consegue chegar em boas coincidências também. Pessoal, sim, você o relógio pode tá dando 1 e 3. estatística. 3 mais 1, 4. 4, fudeu, vamos morrer. Tipo assim, você pode ir pra qualquer lado, depois que as coisas acontecem. Sei lá, minha tese é minha crença e tal. Eu sou um grande ignorante nesse assunto, é muito mais fácil, então eu também não... Não, é que eu começo a observar. Eu falei para eles que uma coisa isso é startada em abril, que escatologicamente a gente vai chamar de tribulação, né? É um período. Eu vi a sua entrevista no Vilela. Você fala de tribulação lá com E logo no primeiro dia de abril, o que acontece, né? Não se fala muito sobre isso, a notícia saiu aqui, mas está na internet. Israel atacou a embaixada do Irã lá na Síria. Sim. Né? Começou o 1º de abril, já começou logo no 1º de abril. Inaugurou abril assim. Né? Logo depois a Páscoa Judaica, né? Foi 31 de março. Aí depois veio o eclipse dia 8, né? Alinhou 3 coisas e passou também o raio do cometa do diabo, né? Muitas coincidências. Aí no dia 9 começa o mês, no calendário judaico, o mês de Nissan, né? O primeiro mês do calendário judaico. No dia 9, né, nós vamos ter também outros eventos que ocorrem também no dia 9. Aquela anomalia no oceano, lembra? Houve uma anomalia no oceano, está na internet. No meu último vídeo do YouTube eu coloquei. E acharam inicialmente assim, uma coisa grande, gigante, nas profundezas oceânicas, foi captada por... parece uma forma de energia, né? Mas é grande, tamanho do estado do Texas. É um submarino, porra. Não. Então, assim, falaram já que é monstro marinho, já falaram que é disco voador, falaram que é defeito no aparelho. Que doideira, surgiu no dia 9 e desapareceu no dia 11. Sumiu e ninguém teve explicação. E a Madonna ter começado em abril, foi isso que... teve coisa em abril também. Aí que acontece? Ela pega, o show dela foi dia 4 de maio, né? 4 de abril. 5 e 4, 9 de novo, né? Peraí, 4 de maio. 4 de maio, sim. Tá, mas não é abril. Não. Foi aí sim. Deu um salto aqui. Sim. Tá, pulei. Eu tô pulando mais etapas, tem mais coisas. Mas quando ela chegou no Brasil, pode uma coincidência, tá? Nem tudo é empírico, né? Mas só uma curiosidade, né? Ela chegou dia 29 de abril no Brasil e as enchentes no sul aumentaram, né? Aumentou os alagamentos. Que pode ser uma coincidência e você pode montar, como você falou, né? Qualquer história, você pode ir numa vertente e criar uma história.
Mas aí o show dela em maio, aí teve mais eventos em abril, teve essa anomalia, vou parar até no dia 9. Aí vamos um pouquinho mais adiante, Dia 13, Israel foi atacado pelo Irã. Estados Unidos Biden fala, não revida, não rechaça, porque a porteira foi aberta, entrou um monte de gente lá, de imigrante, vai que tem extremista aqui, vai sobrar para mim, não vou te proteger. Israel não cumpre a ordem, ele ataca, ele revida, né? Aí o Irã dá a resposta, não, nós não vamos rechaçar vocês, né? Não vamos, porque não atingiu área urbana, não atingiu base militar, então a gente não vai revidar. Né? Só que eles já tinham dito antes, né, extremistas, tá? Dito que iam varrer Israel do mapa, né? Mas nesse momento mudaram a oratória. Eles estão esperando um detalhe, né? No meu ponto de vista escatológico, é necessário ter o caos para que venha alguém e traga ordem para o caos. Então, quando Trump assumir o poder, provavelmente ele vai trazer paz. Então, para haver paz, tem que ter guerra. Vai ter que ter um conflito, né? Agora faz sentido. Então, provavelmente vai ser rechaçado ali, né? Nesse momento histórico. Pra minha visão... E aí ele traz a paz. Ele é muito bem visto. Ele ganhou há pouco tempo o menorá de Israel, escrito Príncipe da Paz. Né? E quando o Trump estava no poder, ele transferiu a embaixada americana para Jerusalém. Então, mas eu tinha essa visão. Mas não a visão espiritual, como você está me trazendo. Eu tinha uma visão geopolítica de que essas guerras são para eleger o Trump. De alguma maneira eu tinha essa visão. Se ele volta, vai trazer a paz. Aí é minha conspiração. E nesse momento, nunca tinha pensado isso. Mas eu não tô entendendo. É o seguinte, então a gente está afirmando aqui, dizendo que a Madonna e o Trump faz parte desse negócio? Olha, tem pessoas que assim, são colaboradores e outros que dão os comandos, né? São colaboradores e outros que dão o comando. Então, a Madonna, ela faz parte. A Madonna... Mas assim, ela foi cooptada durante um período, né? Num momento específico, ela foi cooptada. Isso acho que é público também, sim, é público, eu pesquisei. Tem um grupo chamado dos Bilderberg, vocês já ouviram falar? Você está na internet, é fácil, são 130 pessoas, é uma elite global, são 100 fixos, e eles se encontram todo ano em locais luxuosos, né? E ninguém tem acesso, tem uma barreira militar, assim, ninguém sabe, nenhum repórter sabe o que eles sabem. E são pessoas muito poderosas, empresários, políticos, né? Pessoas assim da mídia, de alto escalão da mídia, né? Então se reúne, por que todo ano? Porque eles têm que ajustar as velas, né? Eles não sabem tudo que vai acontecer. Então, puxa, aconteceu uma coisa que a gente não esperava, vamos mudar o plano, mudar a estratégia. Esse é um dos grupos, tá? Esses grupos fazem atas, vários estão se reunindo, fazem atas, tanto é que a capa da revista Economist, ela ela canta a bola o que vai acontecer. Ela canta a bola, é porque ele conhece a agenda, né? Eu vou pegar 2 exemplos, dá tempo? Não sei se... Dá tempo. Tá. Uma capa da revista Economist, por exemplo, ela previu a guerra de Israel, que Israel ia ser atacado, exatamente como aconteceu. Mas não é meio, tipo, não óbvio, mas previsível. Como aconteceu em 2012, a capa, né? Aí veio agora, 2023, antiga essa capa. Sim. Aí tem a capa da Economist 2016, né? Também estou pegando um dado só, tá? Né? Não dá para explicar todos os dados, né? Mesmo que eu não tenha a imagem aqui para mostrar. Mas a capa de 2016, se pesquisar na internet, você vai ver argolas, né? Olímpicas, né? Então, mostra a localização onde algo vai acontecer. O Brasil sediou a Olimpíada, 2016, né? Agosto de 2016. Aí tem um sol em cima, né? Uma borboletinha, um símbolo de primavera, né? E tem um monte de gente lá no meio, dentre eles está a Dilma também, né? Então quem está de preto na capa faz parte do clube, a Dilma não. A Dilma era um sinal, né? Dizendo assim, vamos tirá-la do poder. Quem assistiu, por exemplo, o documentário, tá na Globoplay, Brasil em Vertigem, né? Tem uma cena muito interessante, você tem que entender um pouco de música para fazer a interpretação. Então, quando falam que a Dilma sofre impeachment, exatamente no ano das Olimpíadas, o povo estava distraído, queria distração. Está todo mundo olhando para a Olimpíada. Ninguém estava preocupado com o impeachment de Dilma, nada, né? E o vice assume o poder, né? E aconteceu uma série de coisas depois disso, né? Desdobramentos que não posso entrar nesse mérito aqui, né? Foi feito muita coisa depois disso, tá? Então, o que ocorre? Já estava previsto ali que em 2016 ia haver uma troca de bastão, a Dilma ia sair e outra pessoa ia entrar. Aí quem ia entrar? Michel Temer. É o Temer. Agora, por que tem lá o sol com a borboleta? É símbolo da primavera,
né? O aniversário, né, do vice é justamente 23 de setembro, já começa a primavera. Né? Pode ser uma coincidência. Não, né? vai nesse lugar, mas eu já vi piadas, obviamente, falam que o Temer e outros políticos do mundo são, digamos, dessa corrente que você estava falando aí. Uhum. E eu vou refazer essa pergunta para não nomear o Temer, coitado, às vezes o cara não tem nada a ver com isso. Sim. Mas assim... O cara engasgou lá, já falaram que ele era possesso, o cara não pode engasgar. Mas você, que é o cara que tá ali, que já estudou esse lugar, você já esteve ali dentro, não é o Maicon falando besteira nem eu. Talvez esteja falando também, todo mundo tá falando besteira no mundo e no final quem tá falando certo é o Emílio que tá quieto até agora. Isso. Mas assim, geralmente poder tá ligado a isso? Poder estar ligado ao controle, porque eles colocam quem eles querem nas posições certas. Esse grupo de Berg, por exemplo, se reúne todo ano. Acho que foi em 91, se não me falha a memória, eles convidaram Bill Clinton para fazer parte, para vir na nossa reunião. E tem muita pompa, tem muita coisa que acontece lá dentro, né? E falou, nós vamos dar poder para você vai ser o presidente. E quando você estiver lá, você vai fazer tal coisa, né? E ele não era nem candidato, não tinha nem partido. Aí acho que em 93 ele foi presidente, né? E fez 2 mandatos. E os Estados Unidos muito conservador naquela época, ele teve escândalos sexuais, tudo mais, e escapou. E se protegem, né? Ninguém vai descobrir quem matou Marielle, por exemplo, né? Se protegem, né? Aquilo ali foi uma coisa encomendada, ela descobriu alguma coisa, queima de arquivo. Sim, né? mas é uma coisa do mundo mundano, né? Não é de uma coisa do mundo espiritual. Não, é uma organização que está no mundo. Essa organização, ela tem aliança com o mundo espiritual, ou seja, com entidades que dão orientações, direções, metodologias de agir. E quem é essa pessoa? Quem é a pessoa mais poderosa dessa organização hoje? Quem está no topo da pirâmide? Não é uma pessoa só, existe uma espécie de conselho, né? Mas atualmente quem está com a batuta, né? Fazendo a analogia com uma orquestra, é o Klaus, né? Do fundo do Monetário Internacional. Isso, ele está com a batuta, é ele que estabelece o grande reset. E é claro que depois, 2025, você imagina que tem um conflito, tá? Imagina que volte uma doença, né? Planetária, né? Foi a primeira que teve planetária, a gente acha que teve outras, né? Foi regional, né? Gripe espanhola, peste negra, ebola, o regional. Mundo, né? Primeira vez. Né? E agora a OMS já disse, vem outra. Estão chamando doença X, né? Mas já disse o potencial que tem. Aí, sabe aquele filme da Netflix? Eu acho que eu vi alguma coisa sua na Netflix, inclusive. Vi, tem um né? especial de comida. Tem um filme chamado O Mundo Depois de Nós. Eu vi. Que o Obama que fez, né? Esse filme, ele tem muitas coisas preditivas. É como se alguém tivesse dado um alerta para você. Quer dizer, eu acredito que eu fiquei bem assustado com esse filme. Eu fiquei bem assustado porque o produtor executivo é o Obama. Sim. Você tem noção do que está acontecendo? O produtor executivo do filme é o Obama e é um filme catastrófico. Sim. Sobre um universo. Aí eu vou contigo, assim. Porque aí você vê. Por que o Obama tá fazendo um filme de uma parada que pode dar uma merda do caralho? Mas porque, né? Científico já. Você viu o filme? Eu acho que eu vi, eu não me Porque o filme vai pra um lugar que você fala assim, isso não vai acontecer. Aí você... Mas está acontecendo. Né? Tá acontecendo. Fala do apagão, depois fala que tempestade solar, só que até agora não teve nada que gerou de fato o apagão, como as noticiaram que a tempestade solar poderia causar. Mas nós tivemos sim quedas da internet, de GPS por força humana, né? O pessoal foi lá e cortou os cabos submarinos, né? Isso para fins militares, aconteceu em alguns pontos. Aconteceu no Rio Grande do Sul, bicho. Aconteceu. Isso é fato, aconteceu e tal. Né, tá. Fala. Ninguém sabe como é que ele saiu ainda do negócio. Não, eu vou terminar com 2 perguntas. Já tava aqui. Eu tô aqui, ó. Já tava na minha cabeça mesmo. Tá solto aí, pô. Eu tenho 2 perguntas. A primeira pergunta pra finalizar é: Não, vou começar com a sua saída, porque a pergunta final ela tem que ser final pra finalizar. Sim, objetivo, isso. Né? E a sua pergunta inicial é feliz, isso, pô, chegamos lá. Final feliz nisso. Porque eu tenho um filho aqui, eu já tô desesperado. Não, eu também Pergunta 1, como que foi a sua saída e como que você não tem medo disso cair em você, pingar em você? Que você tá aqui falando um monte de coisa, você fala no seu YouTube, você tá lá no Vilela. Mas na plataforma fechada eu falo tudo, eu dou muito mais detalhes, dou nomes, dou que seja. Desmembro tudo. Então, mas você tá me falando que essas pessoas que falam coisas, elas são, digamos, ameaçadas, elas de alguma maneira... Sim, agora eu voltei a ser ameaçado, né? No começo, quando lancei o livro Filho do Fogo, eles me ameaçaram, porque eles não sabiam o que eu tinha escrito.
mas eu não contei nenhum segredo. Eu simplesmente disse, existe isso, tá? Existe pessoas que adoram ao diabo em todo lugar do mundo. Eu achava que era uma coisa só nos Estados Unidos, por exemplo, né? Tá. Então, aí ok, tive até um momento de perseguição até o livro e tal, até chegar neles, né? E, enfim, aí fizemos uma espécie de acordo, né? Eu fiz um juramento, eu nunca vou contar, né? E eu fiz amigos lá dentro, é inevitável, você convive tantos anos, Sim, sim. né? Então... Eles estão lá até hoje e tal. Muitos estão até hoje, né? Tá. Sua saída. Então, aí para você escalonar, o patamar máximo é o sumo sacerdote, né? É o cara mais poderoso da seita, vai? Então, tem mais poderes, alianças com entidades mais poderosas, mais controle, etc, né? Então, para chegar nesse patamar, você tem que fazer um ritual. É obrigado a fazer um tipo de ritual que eu nunca tinha feito, né? Eu só ouvia falar. Então eles preparam muito a sua mente para isso. E esse ritual consistia em fazer um sacrifício humano, né? De uma criança, né? E assim, eu não consigo fazer mal nem para um gato. Como é que eu vou executar uma criança inocente, né? Eu não posso fazer isso, né? E eu vi essa menina, na época eu estava 9 anos, porque você vê um filme chamado Filhos do Privilégio. É exatamente isso que faz. O casal tem um filho, ele adota para um outro casal, para você não ter sentimento, né? Então você não tem aquele sentimento paterno, você está longe. Então você ofereceu aquele filho para a entidade em troca de alguma coisa. Tudo tem uma moeda aí, né? Tem uma troca, poder, dinheiro, fama, etc e tal. Né? E também proteção, né? Quando não está entre aqueles que vão ser exterminados, né? Então, e aconteceu mesmo com essa menina, né? Então ela foi gerada, então foi adotada por outro casal, semelhante ao filme Filhos do Privilégio. E também, só resgatando o Mundo Depois de Nós, fala da doença do cervo, aconteceu, né? Agora, primeira vez na história, uma gripe aviária contamina o gado, né? Eu cantei a bola, falei, galera, é só falar que o gado está contaminado, você não come a carne. E o Brasil tem mais cabeça de gado do que gente, né? A gente produz cereal pra caramba, né? Então agora começamos a ter problemas aí, né? Logo depois que a OMS falou que o gado e plantações aumentam em 30% o aquecimento global, teve incêndio no Texas, matou 80% de cabeça de gado lá, né? E agora, essa bactéria, né, que passou agora para os bovinos, pode passar para o ser humano, né? E é uma coisa que se muta muito depressa, você não consegue vencer, te extermina muito rápido, né? E agora, com o aquecimento, foi descongelado uma outra bactéria, né? Estava congelado no Ártico, e isso tem um plano, tá? É público também. O Pentágono sabe disso e prepara para isso desde a década de 60. O plano chama CONOP 8888. Só digitar na internet você vai ver. Bom, a galera que tem ansiedade tá adorando o CONOP vídeo. 88. Não, tem um final feliz, calma. Tem um final feliz, final feliz. Né? E essa bactéria, ela se aloja no cérebro humano, né? E aí deixa você completamente maluco. Você vira, não um zumbi tipo do Walking Dead, mas você vira você perde a razão, você sai batendo, mordendo, chutando. Solução, extermínio. Não tem outra maneira. O planejamento é esse que tem. Eu tava em Los Angeles, eu tava vendo uma galera meio assim já. Você é mendigo. 88. O mendigo lá de Los Angeles, ele já chega... É que ele é veterano de guerra, né? Às vezes pode ter pirado, né? Mas então, assim, só pra eu entender, tu fez um acerto com os caras? Assim, eu nunca vou contar, claro, né? Nem o processo ritual, nem onde eles se encontram. Agora, pela forma fachada, eu falo mais, né? E agora estou sendo ameaçado de novo. Mas então, aí que tá. É proteção de Deus. Os caras te falam, você não pode sair, Daniel. Aí você sai. E aí? Aí ficam te ameaçando. Ameaça. Mas ameaça de quê? Aí falou, se você não calar sua boca, a gente te silencia. É um recado muito bem dado, né? Bom, tem segurança aqui. Irmão, manda vir. Mas Deus te protege, Deus guarda. Eu confio em Deus, a proteção de Deus, sabe? Minha fé nunca foi, já passou tanta mas Deus coisa. deve estar meio puto contigo. O cara foi pra lá, agora quer voltar pra cá, Calma, tá ligado? Não, mas desculpa. Não, mas eu sou saí, Deus, eu fico feliz que ele veio pra cá. Sim. Ele era Vasco, veio pro Flamengo. Tipo assim, o filho pródigo, ele se afastou do pai, né? E quando ele voltou, o pai faz uma festa, né? Não houve um castigo, uma pena. É uma celebração. Então, quando marcaram a data para eu ir, eu falei, simplesmente não fui, não apareci. Né? Os caras faltam. Daniel faltou. Aí eu não fui, né? Eu falei que eu não ia fazer, e ele disse, não, você tem que fazer. E eu falei, aí no dia eu não fui.
né? E é claro, eles ligaram para minha casa, olha, nós vamos te buscar na sua casa. Quer dizer, não era mais um ponto de encontro, era na minha casa. Aí já... Né? Aí eu fiquei, eu sou humano, né? Eu tive medo, evidente, né? Peguei minha bicicleta, pedalei até Ibirapuera, parei em frente ao batalhão do exército, pensei, aqui eu tô protegido, né? Quero ver o cara me pegar aqui. E aí fiquei lá, deitei no gramado e passei a noite lá, né? E fiquei vendo as estrelas do céu e me veio um pensamento na mente, falei, puxa vida, Deus fez cada uma dessas estrelas, a gente não conhece nada do universo, a gente só conhece 4% do universo observável, né? E Deus fez tudo perfeito, tudo funciona em perfeita ordem, né? Tem a proporção PHI, a proporção áurea, né? A sequência Fibonacci, a proporção do DNA de Deus em sua criação. Você vê, a gente imagina que o cérebro controla o corpo, mas o primeiro órgão a começar a se gerar é o coração. Da onde veio isso? Da onde a energia para fazer, o coração começa a bater. Aí já fizeram experiência, pegaram células do músculo cardíaco, misturaram, isso em rato, né? Com células que iam formar neurônio, mas elas têm, parece que um destino, né, biológico, ela sabe que está no lugar errado, ela volta e se agrupa onde tem que se agrupar. Então você vê assim, a perfeição de Deus em toda a sua criação, coisas puras. Você quer sentir paz, né? Essa sensação de paz, conexão com Deus, a natureza, né? Se você pegar, recostar numa árvore, tirar um sapato, pôr o pé na grama, 10, 15 minutos, uma vez por semana, olha, aquilo ali é a sessão do descarrego, né? É bom. Sabe? Você o pessoal tem imitado hoje puro. Com carpê e YouTube sons de floresta. Sim. No seu quarto, com 18 graus de temperatura no seu ar-condicionado. O pessoal recria assim. Então tem um monte de coisa. A conexão, porque a árvore não tem inveja de você, não tem soberba, nada, é puro, sim, né? Cristal. Então você de alguma maneira, olhando para aquilo, você... eu comecei a ver, não, deixa todas as coisas, sabe, as entidades que eu conheci não criam nada, né? Elas podem transformar a matéria, né? Mas elas não podem criar algo do nada absoluto, só Deus cria. Ele é o criador, né? Então pode alterar a matéria. A Bíblia conta um fato lá, né? Quando Moisés vai enfrentar Faraó, a vara de Arão vira uma serpente, né? Deus deu esse poder, então um objeto de madeira, né, vira um ser orgânico vivo. Aí os feiticeiros de Faraó fazem a mesma coisa, quer dizer, olha, não é um poder pequeno, é alta magia, né? Os egípcios tinham um conhecimento enorme, né? Até hoje é um mistério as pirâmides, né? Não dá tempo de entrar nesse assunto. Então, o que ocorre? Final feliz, tá? Final feliz. Então, não fui, e comecei a observar aquilo ali, e eu fiz a minha primeira... eu já tinha tido um encontro com um líder religioso antes, né? Ele já tinha orado por mim, ou rezado, como você queira chamar, né? Mas ele fez aquilo com muito amor, não quis saber de nada. E assim, quem vê, eu tenho um testemunho lá, no meu canal do YouTube, aí eu conto essa história completa, não dá para entrar agora no mérito. E aquele foi uma espécie de exorcismo, vai? Ele falou que, eu encontrei com ele anos mais tarde, ele falou que foram 3 horas que demorou para que as entidades que estavam ali tentando controlar meu corpo, né? Não nem sempre a canalização assim acontece, você perde a consciência. Muitas vezes você está consciente dos seus atos, só que você não consegue ter controle sobre tudo, né? Você, sei lá, aumenta, seus sentidos aumentam, umas coisas acontecem. E ele falou que levou 3 horas, né? E eu saí, eu senti pela primeira vez uma paz que eu nunca tinha tido na minha vida. Saí de lá muito feliz, muito leve, não tive medo, né? Porque ele deixou muito claro, né? Falando, o seu Deus é muito maior, ele é o Criador. A maior parte está lá. Se a terça parte se rebelou, a maior parte está lá, né? E a Bíblia diz que os anjos se acampam ao nosso redor e nos protegem. E aí eu comecei a estudar a Bíblia e vi lá, puxa, um caso do profeta Eliseu, né? Ele ia ser atacado por um exército, né? E ele tinha um moço que ajudava ele, né? Um assistente, assim. Ele falou, não, olha, maior que estão com a gente que estão com eles, né? Aí ele pede para Deus, abre a visão dele. E ele vê, assim, linguagem de época, né? Carruagens e fogo cercando um monte, assim, um exército celestial fazendo uma proteção para eles. A Bíblia fala que apenas um anjo de Deus derrotou um exército inteiro de Senaqueribe, um exército sírio, né? Um anjo, 185 mil homens, um anjo.
um anjo de Deus entrou no Egito e fez justiça lá, fez a 10ª praga, né? E aí sim os egípcios, os hebreus saíram, foram liberados, aí surge a Páscoa, né? Essa é a notícia boa. Não, tá começando a ficar bom, né? Tá ficando tenso. Não, tá ficando bom, porque houve libertação, mas tal. há muito tempo atrás, tem carruagem, tem anjo. Você vê o poder disso. E o anjo existe até hoje, protege até hoje. Sim, claro, eles são malachins, não traz apenas recados. Mas olha a Covid, a coisa toda. A gente pode olhar pelo lado ruim ou pelo lado positivo. Não, mas nós não vamos deixar todos os apóstolos passaram dificuldades, aflições. O próprio Cristo só falou de amor, foi crucificado. Né? Soltaram o bandido e mataram o amor. Então, isso ele mesmo diz, vocês vão me seguirem, você toma a tua cruz e me segue. Não fala, paga o guarda-sol, o picolé e vem. Você vai passar por aflições, mas eu vou estar com você. Então, ele não te isenta de você atravessar desertos, tempestades, dificuldades, problemas, mas ele te dá força na travessia. Então você passa a ter uma conexão mais profunda com ele quando a gente fala de fé é confiança, né? Então eu passei, quando eu vi as estrelas ali, isso foi um pouco depois que esse pastor tinha orado por mim. Então não tinha entidade perto de mim, né? Eu creio que tinha um anjo que estava me guardando. E eu estava preocupado com minha família, né? Eu falei, puxa, será que quando chegar em casa, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos vão estar lá? E estavam, né? Eu pedi para Deus, na minha inocência, primeira vez que eu fiz uma oração na vida, eu rezar, sei lá, eu peguei e falei, Deus, você lembra de mim? Eu me converti em tal dia, dei meu nome completo, CPF, RG, né? Para ser específico, aqui tem um amor de Deus, ingenuidade, mas Deus escuta a nossa oração, por mais simples que seja, né? Então, eu comecei a estudar a palavra de Deus e vi muito amor. Quer dizer, você vê que na igreja primitiva, eles iam para as arenas, quando começou a perseguição romana. E eles iam louvando a Deus nas arenas. É histórico isso. Não é só historiador judeu, Flávio Joséfo que fala, Eusébio fala, por exemplo, também, a mesma coisa. Então, quando eles eram capturados pelos romanos, eles eram nas arenas, né? As feras iam, né? Deixavam famintos, eram massacrados, comidos vivos. Eles se ajoelhavam e cantavam uma adoração para Deus. Quer dizer, que fé é essa? Uma fé indestrutível, inabalável, né? E o que fez para mudar isso, né? O bicho é um ser inteligente, o diabo é inteligente, ele enganou, né? Pai da mentira. Então ele muda a estratégia. Vamos contaminar isso, vamos contaminar esse modelo, que é o amor. Jesus veio estabelecer o amor, não o cristianismo, tá? Não a igreja. Não é o cristão vai para o céu, o muçulmano para o inferno, é um absurdo isso, né? Então, veio trazer, ele acolheu todo mundo que foi rejeitado. Samaritano, rejeitado. Publicano era rejeitado, era cobrador de impostos. Mateus, discípulo de Jesus, publicano, cobrador de impostos, né? Ele defendeu a mulher adulta de ser apedrejada, estava na lei mosaica, ele tinha legitimidade, ele não deixou. Quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo pecou a mula, ficou ele e a mulher. Ele não tinha nenhum pecado, ele podia tirar a pedra, não tirou. Né? Ele acolheu ela e falou, vai, não peques mais, acabou, não estou aqui, não te julgo, né? Vai, não peques mais. Então você vê um amor de Deus muito grande, né? A ternura. Tanto é Augusto Cury, tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente no congresso. Ele começou como psicólogo e psiquiatra, né? Ele começou a estudar a personalidade de Jesus. Ele se converteu ao cristianismo, porque ele falou, esse cara não é humano, sabe? É realmente a capacidade dele. Sim, o que você está me falando para deixar calmo nessa porra toda a sua fé, ela protege e vai te curar de qualquer coisa que estejam fazendo. Sim, é uma blindagem. Ante o que você acredita. Sim, isso. É uma blindagem. E muito cuidado antes de entrar num Opala. Também tem cuidado, esse recado. Também que não tem mais Opala hoje, né? Então não tem. Mas você está me falando basicamente o seguinte, Maurício Meirelles, você está assustado, obviamente você contou uma porrada de coisa aqui. Quem quiser, obviamente no comentário vai ter um porrada de gente falando que não é verdade, que é verdade. Quem quiser tá aqui, vou deixar aqui na descrição do vídeo as informações do Daniel, você clica lá, vê, porque ele falou, tem canal tá no YouTube, tá ou não sei então onde, tá nos Guardiões, eu falo mais tem muita coisa lá que obviamente aqui não dá para falar em 1h30, que a gente aqui até passou. Tem muita coisa escrita aqui. Você que tá angustiado com essa história toda que o Daniel trouxe, o Daniel tá trazendo um final que se você tem fé, se você acredita, se você tem a força interna, uma coisa que eu falei isso hoje pro Marcão, o seu interno ele é maior do que o seu externo. Sim. Se você tem
a capacidade de se movimentar. Às vezes o cara que tá na lancha, na Maldivas, ele tá pior internamente do que um cara que tá passando pelo problema lá no Rio Grande do Sul. Exatamente. E esse cara de Maldivas, ele vai sofrer muito mais do que esse cara. Esse cara, ele tá sofrendo, mas ele tem uma força na cabeça dele, que ele vai se... né, ter a fé que vai fazer a coisa acontecer. Exato. O mundo só tem 2 tipos de pessoas, é o bom e o mal. Né? Deus está vendo o teu coração, é o bom e o mal. Né? Ele enalteceu o samaritano, enalteceu observou a viúva pobre, né? Ele tocou os leprosos, e ele tem cheio de paradoxos. Ele é o nosso consolador. Jesus chorou, né? O consolador chorou. Ele diz que traz o jugo leve e suave, ele precisa de ajuda para carregar a cruz. Então, quer dizer, mostra que nós precisamos sim dividir os fardos, orar uns pelos outros, sermos irmãos, né? Solidários. E hoje, solidariedade, generosidade. Então, 7 valores, né? Que acho que é importante vocês guardarem. Se vocês preservarem esses valores, vocês vão ter uma proteção divina. E assim, mesmo que você passe por aflições, eu perdi um filho, perdi minha esposa, minha fé nunca foi abalada, né? Claro, eu questionei, pô Deus, por quê? Aí eu ressignifiquei a pergunta, para quê? Tem que ter um propósito para isso, né? Se tudo colabora para aqueles que amam a Deus, nada fica fora desse tudo, né? Eu tive até uma recaída, quem me acompanha sabe, no final de 2022, acho que foi isso. E realmente eu achei que... E você tá bem? Eu tô bem, graças a Deus, tô bem. Tive uma recaída, tive alta, tratei depressão, né? Certinho, né? Medicação, psiquiatra, terapia, tive alta em abril de 2022. No final, tive uma recaída, porque tá perto do Natal, né? Perto da data quando meu filho partiu. E fiquei muito triste, né? Senti muitas saudades e tal. É humano, né? E eu falei com Deus, Deus, me perdoa, eu não aguento mais, né? Tá dolorido aqui, tá machucando muito, né? Eu te servi durante tanto tempo, né? Então, me recebe, né? Então, naquele momento, realmente, eu busquei a morte como solução para a vida. Hoje eu ressignifico isso, eu entendo de outra maneira. Fiquei 4 dias em coma, né? Tipo Lázaro, sabe? Ficou morto 4 dias, né? E assim, pela medicina, né, não tinha como eu sair vivo. Tanto é que abriram as portas da UTI para minha família se despedir de mim, né? E quando eu acordei, bateria de exames, nem fui para... Normalmente o protocolo é UTI, semi-intensiva, quarto. Né? Da semi-intensiva eu tive alta. E a médica falou para mim, eu contei para ela, né, exatamente o que eu fiz, o procedimento, né? Então, eu sabia as misturas, né? E tinha isso em casa, né? E casado com uma médica, você sabe o que pode causar. E fiz a coisa cartesiana que ele mataria 3 elefantes, né? E ela falou, cara, ela não me conhecia, mas muitos médicos e enfermeiros me reconheceram e viam no meu quarto. Foi muito gratificante isso, né? Eu não tenho ideia, às vezes, do alcance de uma mensagem, uma palavra, um abraço, pode mudar uma vida, uma história. Alguém que se preocupa com você, quando você estende a mão para alguém, em vez de apontar o dedo e julgar, né? Então, hoje a gente vê uma sociedade muito maldosa, né? Então a gente tem que resgatar valores do bem, valores do amor. É o que eu falo nos Guardiões, é resgatar esses valores, né? Daniel, eu preciso encerrar. Tá. Eu preciso encerrar real, assim. E eu preciso encerrar com essa mensagem que você que viveu essa parada passe pra galera, porque tem muita gente tensa agora. Tá bom, então assim, galera, a Bíblia diz, em tudo dá graças. Quando eu agradeci a Deus, Senhor, obrigado, né, pelo tempo que você me deu com meu filho, com a minha esposa, né, tirei um peso, um fardo das minhas costas. Aí sou casado novamente, tenho 2 enteados maravilhosos, são filhos para mim, me chamam de pai, sou pai biológico de novo, tenho o grupo dos Guardiões, agora finalmente eu posso ensinar tudo o que eu aprendi, não tenho medo, sei que Deus me guarda, me protege, e guarda 7 valores na sua vida, tá? Honra, lealdade, disciplina. A disciplina para você estudar, tal, né? Honrar os valores sagrados, né? Lealdade com a sua palavra, né? Não prometa uma coisa e não cumpra, né? Seja leal ao seu amigo, não traia o amigo, não minta, né? Procura ser leal, né? Amor, né? Amor de verdade, amor incondicional. Sabe aquele, o nosso cérebro te recompensa. Se você levar um cobertor para o mendigo, né? Ele não pode fazer nada no frio. Para te recompensar, mas seu cérebro ele te recompensa com dopamina, foi provado isso. Quando você ora, né, o lóbulo frontal ele é irrigado com sangue, então a oração é muito importante. Como é que você vai ter fé? Fé é confiança, como é que você confia em alguém que você não conhece? Então por isso oração, orar. E tantos milagres que Jesus fez, o povo quis saber, ensina-nos a orar.
Ninguém pegou, falou, me ensina a fazer água virar vinho, eu quero aprender esse segredo, né? Não fez isso, né? Então, é fé, amor, né? E esperança, nunca deixa de ter esperança, acredita, né? Deus é maior, não é para você ter medo, não. Se você estiver com Deus, né? Está com Ele está com você. Ele protege os filhos verdadeiros, né? Estão guardados. Por isso eu não temo, né? Eu não tenho por que temer. Então, não tenho medo das ameaças que fazem e tudo mais, que eu sei que Deus tem uma missão e quando acabar, Deus permite que eu vá no tempo dele. Então né? fique tranquilo e, como diria a Bíblia, não tenhais medo. Sim, né? Não tenhas medo, eu estou contigo. Falou para Josué isso, né? Não tenha medo, eu estou contigo por onde quer que andares, né? Então é muito bom que você veio de um espectro e foi para o outro. Sim. E que você está no espectro do bem, que agora é o principal, certo, Marcão? Acho que sim. Porque... Sim, a questão do amor verdadeiro, sabe? Generosidade, as pessoas não são mais generosas, sabe? Perdeu esses valores. Então, resgatar isso, né? Não faça as coisas só por medo, faça as coisas por vontade. Eu acho que é isso que é importante. Daniel, eu adoraria ficar mais tempo, porque a gente geralmente até 1h10, a gente já ficou mais... Uau, estouramos. Não, mas tá tudo bem, porque acho que você passou uma mensagem, no final, uma mensagem positiva para todo mundo que está assistindo. Eu queria deixar aqui, mais uma vez, a descrição aqui, os contatos do Daniel, busquem esse conhecimento, já diria o ET Bilu, e deixe o like, porque toda semana aqui a gente traz um assunto de um espectro totalmente diferente do meu. Então hoje eu trouxe aqui a conversa sobre o que seria o satanismo, tem conversa sobre o que é ser pedreiro, tem conversa sobre o que é ser bombeiro, ser faxineira, o que é ser delegado de polícia e por aí vai. Muito obrigado a você que faz parte da audiência do Achismos. Obrigado mais uma vez a Insider. Valeu, gente.